Fala galera, mais um episódio começando aqui do Irmãos Dias Podcast e hoje nós vamos fazer algo super diferente aqui. Nós temos dois grandes convidados, que é o Thiago Reis, especialista em investimentos, manja muito sobre economia, também política, e temos hoje o deputado, né, o deputado estadual, o Léo Siqueira, que também já esteve aqui com a gente, tanto o Thiago Reis já veio aqui, o Léo também já veio aqui, sempre sucesso, e o Léo também vai falar bastante com a gente de economia, né, porque ele é economista, e também de cenário político brasileiro e cenário externo. Então hoje o programa tá muito legal. Vamos começar aqui com o Thiago Reis, o Léo tá chegando, né, a gente faz tudo aqui no improviso, 24 tudo de forma horas despojada. Daqui a pouquinho o Léo Siqueira tá com a gente e vamos aproveitar o Thiago Reis aqui pra gente falar sobre o cenário de ações, que tá tudo muito atrativo, Trump, né, Carol? O que tá acontecendo? Primeiramente, Thiago Reis, obrigada por estar aqui. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Obrigada por vir aqui. Acho que o assunto do momento, Trump. Exatamente. Né? Primeiramente, bem-vindo, Thiagão. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E vamos falar de Donald Trump, que é o homem do momento, Thiagão. Ele que sacudiu o mercado, Bolsa Americana desabou, Bolsa Brasileira também caiu. O que você está enxergando com essa questão do tarifaço? E qual que é o objetivo final de Donald Trump na sua visão? Bom, André, primeiramente, obrigado pelo convite. Carol, acompanho vocês faz muito tempo. Parabéns aí pelo sucesso que vocês estão tendo no podcast, que deve ser um dos mais acompanhados ou talvez o mais popular do Brasil. Quase Parabéns. 1 milhão de inscritos. Obrigado. Aliás, já se inscrevam aí, pessoal. Confira se vocês estão inscritos e já aperta o botãozinho de curtir, por favor. E pouca gente sabe disso. O Léo não está presente aqui, mas o último lugar que ele trabalhou na iniciativa privada foi lá na Suno, cara. Que legal, bacana. Já ele tá aqui pra gente... Na época ele chegava na hora. Bom, agora virou político, agora tá cometendo os seus atrasos. Faz parte, deve estar corrido aí. Beleza. Mas já ele tá aqui com a gente. Mas é um excelente deputado. E... Bom, o assunto do momento é Trump, embora também a gente tem coisas no fronte interno que são extremamente relevantes e que talvez saíram um pouco de cena porque as pessoas têm dificuldade de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas nós temos problemas aqui internos que precisam ser resolvidos. Temos a questão fiscal, obviamente, e consequentemente essa reforma da renda que pode ter impactos ruins no Brasil se for mal conduzida. Dito isso, o que está chamando a atenção é o que o Trump, né, e a administração dele tem conduzido, que eu chamei de águas nunca dantes navegadas, né, para citar aqui o Camões, um grande escritor português. E os portugueses lá atrás, eles estavam fazendo justamente o que o Trump não está fazendo hoje, né? Eles estavam indo atrás de mais comércio e mandando as navegações justamente para a Ásia para trazer produtos melhores e mais baratos para os consumidores europeus e para os consumidores portugueses. E o que o Trump talvez esteja buscando no segundo momento é isso, mas num primeiro momento ele está congelando o principal fluxo comercial da história da humanidade, que é o comércio de importações dos Estados Unidos. O país que mais importa na história da humanidade é os Estados Unidos e também um dos que mais exporta, também exporta muita coisa, né? Inclusive, cada vez mais um comércio não tão tradicional, comércio de dados. Então, quando você assina o Netflix, aqui tem pessoas que estão nos assistindo no YouTube, estão pagando lá, muitos deles, uma assinatura do YouTube, né? Os dados que nós consumimos, às vezes a gente não percebe, mas tem uma infraestrutura de uma Amazon, de um Google, de uma Microsoft por trás. Isso é exportação de serviços também dos Estados Unidos. E o que nós estamos vendo em tempo real são essas águas nunca dantes navegadas de congelamento do comércio mundial. Isso não aconteceu nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra. Isso foi acontecendo lentamente, mas assim, não teve um grande dia, né? Foi algo que foi acontecendo durante a Primeira e durante a Segunda Guerra e que a gente desligou em uma semana o comércio mundial. Eu duvido que vão ter vencedores, talvez um outro vencedor, mas vão ter poucos vencedores. E vão ter muitos perdedores, inclusive dentro da economia americana. Talvez percam mais fora da economia americana, né? Mas, principalmente a China. E obviamente que a gente tem que fazer uma reflexão do que pode acontecer para o nosso país, para os nossos investimentos, que eu também acho que tem prós e contras, né? Então, qual que é a principal pauta de exportação do Brasil? É o agronegócio. Qual que é o principal concorrente do Brasil? É os Estados Unidos. E quando eu vejo vários países, principalmente a China, retribuindo a gentileza americana e aumentando suas tarifas também,
eu acredito que o agronegócio americano ele se torna praticamente incompetitivo, né? Não consegue competir na economia chinesa. Uhum. E o agronegócio brasileiro pode ganhar espaço lá. Né? Por outro lado, é possível que também que a gente veja uma queda do PIB chinês, no PIB global, inclusive, talvez até nos Estados Unidos, a gente veja a recessão, cada vez mais pessoas acreditam numa recessão nos Estados Unidos. E países emergentes, quando tem queda de PIB, isso também pode resultar em queda de consumo, entre eles, por incrível que pareça, de alimentos, né? Provavelmente quem fala de investimentos, quem acompanha investimentos, não está num segmento da sociedade que é tão impactado assim e que tenha que restringir a sua alimentação. Mas um chinês que ganha $5.000, um indiano que ganha $2.000, esse cara talvez tenha que fazer uma reflexão sobre seus gastos alimentares. Isso pode impactar, inclusive, também no nosso agro. Então, aonde que a gente está nesse momento, André? Nós estamos numa situação que nunca foi vista antes e que eu não acho que vai ficar assim, porque vai ter negociações que estão acontecendo nos bastidores para tentar encontrar, vamos dizer assim, uma trégua. Obviamente que tem países que estão indo por um caminho mais negocial, tem outros que estão numa pegada mais, vamos dizer assim, quase que bélica, né? Mais de retaliação mesmo, como é o caso chinês, né? Então veio os Estados Unidos da tarifa, eles botam vezes 2, os Estados Unidos vem vezes 3, meio que nem jogo de truco, né? 3, 6, 9, 12. E tem países que estão numa abordagem mais negocial. Vamos ver qual que vai ser o resultado final. É difícil de fazer qualquer previsão, porque as negociações elas estão sendo feitas enquanto a gente conversa. Inclusive, as placas tectônicas do mundo econômico também estão se movimentando e é muito difícil de fazer qualquer previsão nesse instante. Eu gostaria de falar, não, o vencedor é A, B, C, mas a gente sequer sabe qual que vai ser os resultados dessas negociações que estão ocorrendo simultaneamente. O que dá para dizer sem engano é que do jeito que está todo mundo perdendo, inclusive eu arrisco dizer que o Donald Trump. Os Estados Unidos têm qualidades, tem muitas. Eu acho que numa guerra comercial ele tem menos, vamos dizer assim, mais combustível numa guerra do que talvez a China. Por outro lado, tem uma, não vou dizer fraqueza, mas uma característica que os Estados Unidos e o Trump têm que pensar também. Eles são uma democracia. A China não é. Como é que ele vai lidar com a queda de popularidade dele, que eu acho que é inevitável? A gente está vendo no Twitter apoiadores vocais e vorazes do Trump abandonando, ou pelo menos começando a botar suas críticas. Então, eu chutaria que a popularidade dele deve estar em queda. A China é comunista, não tem o que fazer, né? Não, a China é um país, assim, é um país-estado, né? Sim. O que Exato. acontece é que os Estados Unidos, é o que o Thiago está querendo explicar, os Estados Unidos é um país democrático. Geralmente, país democrático não consegue fazer plano para muitos anos para frente, porque ela tem que se preocupar também com uma eleição. Com o que vai eleitorado, acontecer. Com o eleitorado. A A China não tá nem pro eleitorado, ela vai continuar. Então ela consegue até fazer um plano para mais anos, né? Ela consegue se segurar talvez mais tempo dentro daquele plano dela, né? Sim, eu quero ver como é que o Trump vai reagir quando ele tiver números de popularidade comparáveis a Dilma. Exatamente. Mas Não é e olhando fácil. para o cenário de bolsa de valores aqui no Brasil, Thiago, quais ações saem nesse momento mais prejudicadas? Quais ações saem mais beneficiadas nesse momento? Qual que é a sua visão como um cara que entende tanto de bolsa de valores aqui no Brasil? Vamos lá. Os setores que o Brasil é naturalmente competitivo, eu acredito que tendem a sofrer menos e, quem sabe, talvez ganhar market share. O principal aí é o agronegócio brasileiro. Pouca gente sabe disso, mas existem muitos acordos comerciais que os Estados Unidos fez ao longo da sua história em que ele aceitava ter um déficit comercial, por exemplo, com o Japão. Os Estados Unidos ele importa muito automóvel, muitos produtos eletrônicos do Japão. E, em contrapartida, o Japão ele aceitava comprar produtos americanos, ainda que não fossem os melhores e mais baratos, para compensar esse desequilíbrio. Dando nomes aqui aos bois, na verdade aos porcos, né? O comércio de porco do Japão, que durante muito tempo foi o principal importador de carne suína do planeta, né? A gente associa muito a alimentação japonesa ao sushi, mas quando você vai para o Japão, eu estive lá recentemente, o sushi não é uma coisa que se come todo dia. Eles comem muito outras carnes, entre elas a carne de suínos.
o Brasil sempre teve uma dificuldade de penetrar, não exportava carne de suínos para lá. No momento que o acordo vai para o lixo, eu acho que cada país vai começar a pensar, bom, quem que tem carne de porco melhor e mais barata? Talvez o Brasil consiga mercados nesse aspecto. Então, o agronegócio brasileiro sofreu muitas barreiras, não apenas tarifárias, mas também sanitárias, que no momento em que não faz mais sentido importar dos Estados Unidos, talvez a gente consiga ganhar market share. Embora é muito difícil fazer essa conta, porque, beleza, você ganha market share de um mercado menor, né? Porque a economia mundial vai sofrer, é inevitável, vai sofrer. É muito difícil fazer essa conta agora, mas eu diria que o agronegócio tende a sofrer menos do que outros mercados. Minério de ferro. A Vale caiu bastante, para baixo de R$50, né? Caiu bastante, isso você tem razão. Mas também é difícil de fazer contas, porque talvez a infraestrutura mundial vai ter que ser reconstruída. Essas fábricas que querem que construam, saiam da China e vão para território americano, talvez aumente a demanda por minério de ferro. Você concorda? Sim. Boa parte desse crescimento da China foi para construir uma infraestrutura fabril, para exportar os produtos. Sim. Se os Estados Unidos quer ter esse modelo de negócios, como aparenta ter, vai ter que também investir muito aço e minério de ferro. Será que eles têm isso? Então é muito difícil fazer essas contas agora. Lembrando, a gente pode fazer todo tipo de conta. Se as negociações se acalmarem, talvez tudo isso que a gente tenha falado ou planejado de menos comércio mundial, talvez vire mais comércio mundial. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. O que eu acredito que não vai se perder? Compra boas empresas, bons preços e empresas que tenham balanços fortes, né? Então, o agronegócio brasileiro ele é competitivo em qualquer cenário, né? Eu acho que isso aí não vai deixar de ser, né? Então, eu gosto de empresas do setor de agro. Agrícola, Kepler Weber, Eu gosto muito dessas empresas. Não, Marfrig, talvez. O setor de carnes eu acho um pouco mais complexo. Arriscado. Mas a cadeia da soja eu gosto bastante, né? O antes, durante e depois, né? Então a SLC é uma empresa que opera antes e durante. A Três Tentos atua antes e depois, tem pouca fazenda. Empresas de soja como a Boa Safra, que fornece sementes de soja, acho que estão de certa forma blindadas disso tudo, porque o Brasil pode até ganhar market share, embora mesmo para o Brasil ampliar a produção, demore tempo. Então a China está retaliando os Estados Unidos. Bacana, ela tem mais ou menos 60% da soja que ela importa do Brasil, uns 20% dos Estados Unidos. Ela vai deixar de importar dos Estados Unidos? É o que tá se desenhando. Só que como é que se alimenta a população? O Brasil não consegue substituir esse volume de importação da noite para o dia. A gente acabou de sair da safra de soja. Ainda que a gente substitua os americanos, o que não acho que vai acontecer, ainda vai demorar no mínimo 1 ano. E como é que as pessoas se alimentam nesse próximo ano? Então, eu acho que assim, é muito fácil dar tarifa, o outro dar tarifa, mas depois vai ter a realidade das pessoas que vão ter que pagar essa conta e que os políticos vão ter que lidar com a impopularidade. A gente já está vendo que a queda de popularidade do governo brasileiro, um dos principais fatores é a alta do preço dos alimentos, que vai começar a bater vai aumentar, né? Aos poucos a e no inflação mundo vai tal. acontecer isso daí. Exatamente. A desaprovação do governo Lula aumentou bastante porque o pobre está sentindo que está consumindo menos. Né? Os alimentos estão mais caros, a Só inflação que imagina tá mais isso em cara. escala global, André. E o Exatamente. chinês fazer isso. Como é que o governo chinês vai lidar com Segurar. isso? Beleza, lá eles conseguem talvez coibir uma outra manifestação e tal, mas tem uma hora que... Tem uma hora que não adianta, né? Porque Você o não acha consegue que mais uma hora, vocês não acham que uma hora isso vai... Porque assim, uma hora alguém vai ter que ceder, né? vai. A China Eu hoje acho respondeu. inevitável. E a gente não pode citar uma previsão, porque a gente não tem uma bola de cristal. Mas eu acho que, não sei, chutando, eu acho que 1 mês, pelo menos, eles vão ter que conversar. Assim, no melhor Porque- cenário, um perde um dedo, outro perde a mão. Ninguém ganha, entendeu? Exato. Agora, falando um pouquinho de o que me perguntam muito, e acho que pra você também. A gente viu ativos lá fora também caindo muito, né? A gente estava com até, certeza. vocês estavam aqui falando da Apple, enfim. Uhum. Nesse momento, Thiago, a Bolsa Brasil, Tá. na sua visão também acho barata, a Bolsa Americana caiu muito, Uhum. SP500, o índice caiu 20%. O investidor deve olhar mais para o Brasil, para o exterior, ou na sua opinião, fazer ali um balanço entre os dois? Carol, eu vou falar um pouco como eu faço a minha carteira ao longo do tempo, tá? Eu busco ter
quando eu estiver nos meus 65 anos, mais ou menos uns 40, 45% do meu patrimônio fora e o restante dentro do Brasil. Só que isso é um target para daqui 26 anos, né? Eu tenho 39 anos. Hoje eu tenho por volta de 20, 25% em ativos fora do Brasil, não necessariamente só nos Estados Unidos, mas fora do Brasil, e o restante dentro do Brasil. E eu vou pilotando os meus novos aportes, seja através dos dividendos que eu recebo e dos aportes que eu faço, pensando nisso, mas olhando lá para frente. Nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz muito poucos aportes na Bolsa Americana. Por quê? Porque os múltiplos estavam bem altos. Eu não gosto de fazer previsão de dólar, mas assim, o dólar estava desvalorizado, ou melhor, estava valorizado. Né? E os ativos brasileiros estavam muito estressados. Assim, eu vim aqui com vocês e falava lá do Banco do Brasil, a 3 vezes lucro. Ele está próximo da máxima, mas ainda está 3 vezes e meia lucro. O lucro cresceu, ele basicamente valorizou o que cresceu o lucro e continua pagando bons dividendos. Então, nos últimos 2 anos, eu priorizei ativos no Brasil. Na última semana, pela primeira vez em muito tempo, eu dei uma priorizadinha nos ativos americanos que caíram muito. Empresas como a Amazon, Google, foram empresas que eu investi. Fazia alguns anos que eu não comprava essas ações e pela primeira vez em algum tempo eu estou comprando. Mas um dos motivos, está mais barato. O dólar até tinha dado uma queda, agora voltou, né? Mas eu aproveitei aquela quedinha do dólar ali. E principalmente, como eu tenho aquele meu objetivo em 2045, tem uma hora que eu vou ter que fazer aportes no exterior. Então eu tinha feito isso. Mas cada dia é um dia, né? O dólar já subiu, as ações americanas, nesse momento que a gente está gravando, estão se recuperando. Então, talvez eu volte os meus aportes aqui para o Brasil, porque tem algumas quedas que aconteceram, como citei aí o Banco do Brasil, que é uma empresa que vai continuar interessante. Então, eu estava falando quais ativos no Brasil? O agronegócio, e eu acho que tem empresas brasileiras que, de certa forma, estão um pouco blindadas disso tudo. Então, talvez empresas do setor elétrico, talvez algumas empresas do setor financeiro como Itaúsa e Mas uma Banco... carteira mais defensiva também, né? Uma estratégia de também tá ali na defensiva também. Óbvio que talvez seja impactado. Tem sempre um impacto, mas vai ser um impacto menor. Né? Assim, se tiver uma freada da economia chinesa, isso vai bater um pouco no comércio do Brasil, isso pode ter um impacto em PIB, deve ter, mas nada que seja estrutural. Eu acho que essas empresas têm escala, têm vantagens competitivas que dificilmente se perderam. Talvez elas vão perder 1, 2 anos de crescimento, mas vão continuar lucrativas e pagando bons dividendos. Não vejo que uma queda do comércio mundial, e essa é uma, entre aspas, vantagem do Brasil. O Brasil é uma economia fechada. A gente, por incrível que pareça, exporta pouco e importa pouco. Então, nesses momentos em que a economia mundial ela está abalada, a gente tende a sofrer menos. A gente sofre das coisas que a gente sempre teve, né? Justamente, talvez, a ausência disso, a ausência de comércio mundial, etc. e também da falta de abertura comercial, né? O que está acontecendo no mundo? Uma queda da atividade comercial, que o Brasil pouco participou dessa festa. A gente tem exportação, a gente tem importação, mas na hora que você pega o quanto que o Brasil comercializa em relação ao PIB, vou chutar aqui, das 10 maiores economias, deve ser a menos aberta a comércio. Então, de certa forma, a gente tem uma economia um pouco mais fechada. Quando acontece isso, a gente sofre menos. A gente não pegou o boom dos últimos 30, 40 anos, isso é verdade, né? Assim, o PIB do Brasil per capita não cresceu muito, isso é o lado ruim de você não ter uma economia aberta. O lado bom é que quando acontece um negócio como esse, você não perde aquilo que você não ganhou, né? Sim, exatamente. Ô, Thiago, a gente, com essa crise global, claro que era previsto, o barril do petróleo caiu aí, sei lá, mais de 20%. Né? E a gente tem notícia de especialistas falando, olha, por um lado vai desafogar um pouco a inflação aqui no Brasil. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso e também sobre ações, por exemplo, como a Petrobras, como a Prio, no caso, que caíram muito nos últimos dias, e se são uma boa oportunidade para investir agora. Bom, vamos lá. O Brasil, ele passou de um importador de petróleo para um exportador de petróleo. E dependendo de como for a dinâmica da margem equatorial, a gente pode ter se tornado assim um exportador de petróleo quase que de maneira permanente, ou pelo menos até 2040 não deveria ser uma preocupação. O que me faz perguntar, é bom ou é ruim um preço de petróleo mais baixo? Por incrível que pareça, se esse for o cenário,
e é o que está se desenhando pelo menos até 2030, 2035, quando o pré-sal ele atinge seu pico, é ruim um preço de petróleo baixo para o Brasil. Alguém pode falar, mas Thiago, e o consumo aqui? Realmente, talvez o preço na bomba ele fique menor, mas a gente tem que lembrar que a Petrobras ela é uma empresa estatal, ela paga royalties, paga royalties e recebe dividendos. O Brasil, em 2022, teve um aumento do petróleo, né, no mundo, e isso permitiu, André, nós fazermos algumas políticas públicas. Né? Assim, se você pegar o Bolsa Família, que foi de R$200 para R$600 e tem sido mantido em R$600 até hoje, quem pagou essa conta, lá atrás principalmente, foi o aumento dos dividendos da Petrobras. Provavelmente aí tem várias pessoas que eram acionistas da Petrobras naquela época, talvez você fosse também. Você se lembra dos bons dividendos que vocês receberam. Demais. Muito, muito. Né? E se a gente recebeu muito, imagina... O governo recebeu muito, muito também. Muito mais que a gente. Muito mais, muito mais. Né? Então, se você tem 1% da Petrobras, imagina o governo que tinha 33%. Exato, Né? Não, faturou muita grana. E a gente que é um pequeno acionista ficou feliz, imagina o governo com aquele dinheiro. O que ele fez com aquele dinheiro? Fez uma política pública que precisa ser avaliada constantemente se foi um bom ou não um bom negócio, que foi passar o Bolsa Família de R$200 para R$600. Então, às vezes, o consumidor pagou ali na bomba e muitos desses consumidores não receberam o benefício de você ter uma estatal lucrativa, porque quase todo o benefício foi para o Bolsa Família. Sim. E não foi bom nem para o governo que deu, porque trouxe poucos votos desse público para o governo da época, né, para o governo Bolsonaro. Então, não teve tanto ganho político para ele. Na época, foi bom para o cara que recebe Bolsa Família, que passou de R$200 para R$600 e com isso pôde apostar um pouquinho mais nas bets da vida, né? Porque a gente está vendo também que parte desse dinheiro está indo para a bet. Mas uma estatal lucrativa deveria permitir fazer políticas públicas adequadas. No Brasil, a gente tem que avaliar. Essa política pública que eu citei anteriormente, eu tenho minhas dúvidas se foi o melhor uso. Tá aí esses números grotescos de Tigrinho e de Bet. Né? Boa parte desse dinheiro dos royalties do petróleo e dos dividendos da Petrobras, infelizmente, estão indo parar nessas bets da vida. Se a gente fizesse o bom uso desse dinheiro, como outros países fizeram, né? A Noruega foi muito construída, uma das melhores rendas per capita do mundo com esses royalties. Uma das maiores rendas per capita do mundo são aqueles países ali também do Oriente Médio, né? Catar, Sim. Emirados Árabes. Eles construíram um país e uma infraestrutura com os royalties do petróleo. Nós, infelizmente, Mandamos pro desperdiçamos assistencialismo, né? e que virou esse consumo supérfluo de joguinhos. Exatamente. Muito dinheiro do Bolsa Família foi parar nessas bets, né? Me parece que o governo estava até limitando agora a pessoa que tem o cartão Bolsa Família a colocar o dinheiro em bets. Mas até aí ela pode trocar o dinheiro de alguma forma e depois, se ela é viciada em jogos, ela se vira. Infelizmente, né? E aí a gente vê alguns influenciadores, infelizmente nas redes sociais, acabarem tomando strike, que falam de educação financeira, e alguns influenciadores estão, né, que dá pra ver na cara que divulgam jogos, não tomam nenhum strike. Infelizmente, tá acontecendo isso. Agora, vocês sabem quem são esses influenciadores. E a gente aqui nunca vai divulgar jogo de tigrinho, porque a gente sabe que isso é fatal, perde dinheiro e perde, às vezes, até família, enfim. Parabéns, porque a gente sabe como é difícil recusar dinheiro. Difícil. Não, a gente toda semana chegava e-mail pra nós aqui de empresas bet querendo patrocinar o podcast. Eles estão patrocinando todo mundo, né? Tudo que você vê de futebol, vôlei, estádio, corrida de carro, tem muita grana. Sim. Só que assim, eu vejo essas empresas também, Tiagão, elas não geram emprego aqui no Brasil, né, cara? Porque às vezes são empresas de fora, empresas de tecnologia que não demanda ter pessoas trabalhando ali e levando o dinheiro dos brasileiros. Assim, eu não conheço tão bem, mas parece ser softwares muito simples e que você consegue fazer uma espécie de white label, né? O dinheiro que fica aqui é o dinheiro de patrocínio. Sim. Esses clubes estão ganhando dinheiro, a CBF está ganhando dinheiro. Sim. Tem muita gente ganhando dinheiro que tem, vamos dizer assim, audiências relacionadas a futebol. Exato. Os salários dos jogadores, consequentemente, devem estar aumentando também. E tem um monte de jogador divulgando também bet. Então, Com assim, certeza. a gente jogador camisa 10 da seleção. Não sei se o 10, mas o 11, Eu sei a que gente o fala Vini muito Júnior disso aqui.
E até falando disso, porque, pessoal, infelizmente, o aumento até de pessoas que estão internadas para tirar celular, jogo do tigre, enfim, cresceu muito. E a gente se preocupa muito com vocês. Então, pessoal, cuidado, não existe dinheiro fácil. Cuidado com esse negócio de garantia, 10% ao mês. Não existe isso, tá bom, turma? Não caiam nesses golpes. A gente fala aqui muito sobre isso para vocês protegerem o dinheiro de vocês, tá bom? Agora, falando, vamos pegar assim, 2026 tá aí. Uhum. A gente pode ter uma direita assumindo, que eu acho muito provável. E como é que fica na sua visão? Claro, a gente não tem uma bola de cristal aqui, mas como é que fica a Bolsa de Valores? Qual é a tendência da economia para o ano que vem? A Bolsa vai dançar conforme os resultados eleitorais, né? Assim, não precisa ser gênio para ver que a Bolsa brasileira estava indo bem conforme as pesquisas de popularidade do governo foram se deteriorando. Foi isso, assim, né, que movimentou a Bolsa, porque os investidores, eles gostam de uma certa estabilidade macroeconômica, então inflação baixa, superávit, câmbio flutuante, enfim, o tripé macroeconômico, né? E o câmbio flutuante, será que ele é flutuante quando você faz a maior queima de reservas da história? Não sei. A inflação está sob controle? Não está, né? Está acima dos índices sugeridos. Parte fiscal também. Léo Siqueira chegou aqui no pedaço. Vamos lá, Léo, pode sentar aqui com a gente. Já anunciamos E aí, aqui. Léo, aqui é assim, chega na hora, bate papo, tudo, e você? Fala, Léozão, beleza? Senta lá pra gente falar de política e economia. Thiago Reis e Léo Siqueira juntos agora aqui. Bem, Bem-vindo, Léo. Já falamos do tarifaço. Obrigado. Depois a gente vai querer saber sua opinião. tava trabalhando, hein? E o Thiagão tá falando aqui do Bolsa 2026, cenário 2026, Thiagão. E é basicamente isso, assim, eu acredito que boa parte dos investidores do Brasil gostariam, se não de uma mudança, pelo menos de uma mudança das políticas econômicas adotadas. Esse modelo de, enfim, gastar mais do que se arrecada, eu estou tentando resumir aqui, dá para falar, daí o Léo pode falar por que se gastou e aonde que vaza esse dinheiro, é um modelo que deveria ser superado e que o mercado que olha um pouquinho mais para frente, e muitos investidores como eu, eles cresceram vendo essa política sendo adotada e nós vimos os resultados insatisfatórios que esse tipo de abordagem econômica trouxe. Então, na hora que a gente cresceu vendo isso e a gente vê sendo testado novamente, a gente bota nos nossos modelos aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Né? E quando a gente bota nos nossos modelos, a gente vê mais inflação, menos crescimento. Então, no mínimo, gostaríamos de uma mudança dessa prática econômica. E qualquer cenário que se desenhar mais provável de uma mudança de políticas econômicas tende a valorizar a Bolsa. Ou seja, as pesquisas eleitorais, a gente até a participação do Léo Siqueira agora é importante para falar sobre isso, o mercado demonstra que quer uma mudança do governo atual, né? Porque saiu pesquisas aumentando a desaprovação do governo Lula, a gente viu que a Bolsa respondeu de forma positiva. Agora tá recuando por causa do tarifaço do Trump e esse clima ruim que se tornou aí na guerra comercial. Mas até quero saber de você, Léo, essa desaprovação que vem aumentando quanto ao governo Lula, qual que é a reação lá em Brasília? Qual que é a imagem para 2026? O Lula segue muito forte ainda? Ou a gente começa a desenhar um cenário de que a direita tem mais chances de ganhar as eleições do que a esquerda? Exato. Só um ponto, Thiago. Muita gente tem falado assim, porque a Bolsa, se você olhar, ela não tá tão mal até, né? Atingiu a máxima histórica, mas a gente tem que esquecer que a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar o EWZLO, o índice da Bolsa em dólar, né? E quando a gente vê a Bolsa em dólar, tá o quê? Uns 50% da máxima histórica? E provavelmente na mínima aí dos últimos 10 anos. Exato. Próximo da mínima. Exato. Então, que a gente tem que olhar a Bolsa em dólar, né? Que captura outros efeitos como inflação, etc. Porque Bolsa, no fundo, também não deixa de ser... Bolsa é preço. Se é preço, significa que você tem aumento de preços, logo a sua Bolsa vai subir. Então, a Bolsa na Venezuela, ela tende a subir, ou na Argentina ela tende a subir, não porque as empresas estão indo bem, mas porque, no fundo, não deixa de ser preço, né? Tá vendo? Foi ali quase 50 mil no máximo o EWZ, né? 10 anos, se quiser botar mais, dá até mais chocante.
80 mil quase, e tá 25 mil pontos agora o EWZ, 25 mil pontos o EWZ em dólares. Ou seja, a bolsa está muito mal, e quem está no mercado financeiro 100%, igual o Thiago, igual vocês, sabe o quanto está difícil você ter retornos positivos. Bom, agora voltando à questão do Lula, primeiro, ele é forte na esquerda. Ele é o único nome aí competitivo na esquerda, e muito como resultado de tudo que ele fez aí nos últimos anos, porque é muito óbvio que qualquer nome que tente ascender ou ter um espaço um pouco maior, ele vai lá e tira da jogada. Quer ver um exemplo? Heloísa Helena. Tava ali com um grande destaque, tirou. Marina Silva, tirou. Flávio Dino, ele deu uma saída honrosa pra ele, que esperto que ele é, como é que eu vou tirar esse cara? Então eu faço ele cair pra cima, dou uma vaga no STF. Então ele conseguiu se viabilizar como o único cara da esquerda desde 1990. Ciro Gomes, ele poderia ter apoiado o Ciro Gomes em 2018, já que ele queria um plano da esquerda. Não, vamos lançar o Haddad e vamos fingir que o Ciro Gomes não existe. Então ele é o único nome da esquerda e, obviamente, isso agora tem um custo, porque ele tá mais velho, tá com a saúde debilitada, tá com uma reprovação alta e não formou nenhum sucessor. Ele é o principal nome da esquerda. Agora, ele tá muito desgastado por alguns motivos, porque a política sempre desgasta as pessoas e também você toma medidas igual ele tomou, maior escândalo de corrupção da história, mensalão, petrolão, etc. Obviamente, isso vai desgastando o político que está lá. É só ver os altos índices de reprovação. Então, para 2026, na próxima eleição, o que as pesquisas mostram, o que as pessoas mostram, é que a gente está cansado aí desse modelo. Eu acho inaceitável. Desde 1990, a gente está discutindo as mesmas pessoas na presidência. 200 milhões de brasileiros. Agora vem um monte de ações populistas, né? Esse empréstimo do Lula, que é um absurdo. Você coloca o FGTS, o fiscal aqui, ninguém tem plano, não tá? O Brasil só aumenta a dívida, ele diz que tem reserva, não sei onde ele tem. Então, quer dizer, todas essas ações também, agora que ele vem tomando, o governo, a popularidade dele vai caindo cada vez mais. Agora, falando de 2026, a gente estava falando aqui com o Thiago, você acha que, por exemplo, vem um Tarcísio, quem que pode vir como opções da direita? O cenário base, você até conversando com as pessoas, porque no fundo vocês investidores também fazem isso, né? Deixa eu ver o cenário, deixa eu ver o que as pessoas que vão decidir, que são os players aí desse game, pensam sobre isso. Então, se você conversa com as pessoas, o cenário é que sim, o Bolsonaro vai continuar inelegível, e aí logo você vai abrir espaço para que venha um candidato da direita. E aí o mais forte aí hoje é o Tarcísio, que vai ocupar esse espaço. Que seria o sonho do Bolsonaro? Não sei, não necessariamente. Talvez ele tentasse colocar alguém da família dele ali para continuar tendo o poder ali próximo da família. Mas ele não deve fazer isso porque, obviamente, você tem outros atores aí nessa jogada. Você tem o Centrão, você tem o STF, você tem um monte de gente. E quem que essas pessoas preferem? Preferem a família, o Eduardo Bolsonaro ou o Tarcísio? Preferem o Tarcísio. Por quê? Porque você ia continuar esse revanchismo se fosse um Eduardo Bolsonaro da vida, por exemplo, né? Ainda que eu acho que ele tem chances muito baixas de ganhar, se ele fosse candidato, obviamente teria alguma chance ali porque uniria algumas pessoas da direita. Então, o Eduardo fora, porque o sistema fala, esse cara vai continuar com o revanchismo e tal, vai continuar essa guerra toda. Então, vamos ver alguém que talvez consiga minimamente dialogar com a gente. Então, você tem o Tarcísio sendo o candidato da direita. E daí é quase Rocky Balboa, aquela luta que teve, que é uma guerra entre gerações. E aí tem uma probabilidade muito grande, saiu uma notícia hoje também, de algumas pessoas falando já sobre isso, que se fosse o Tarcísio, provavelmente o Lula não viria. Porque, de novo, é isso, é uma guerra de geração. É outra geração, uma pessoa nova, e aí você pega um cara que já tá indo para a 4ª eleição, mais velho. Então, talvez eles poderiam apostar no nome mais novo. Então, o cenário que eu vejo hoje é esse. Tarcísio indo para candidato a presidente. E algum nome aí da esquerda ainda apostaria no Lula. A gente sempre pensa em termos de probabilidade, né? Mas com uma probabilidade não tão grande de que ele, de fato, seja o candidato. Aí quem que poderia ser o cara da esquerda? Provavelmente hoje é o Haddad, né? Algumas pessoas ventilam Flávio Dino, etc. Mas eu acho que hoje talvez o Haddad seria o nome. Ô, Thiago, e como é que o mercado enxerga a possibilidade de um Tarcísio de Freitas
puder vir aí como... Porque a gente sabe que pesquisa faz preço na Bolsa de Valores. Com certeza. Como é que o mercado enxerga o nome de Tarcísio de Freitas? Eu acredito que de maneira positiva. O Léo pode falar aí dos números de São Paulo e das reformas feitas, privatização, desestatização Exato. da Sabesp, e certamente o São Paulo vai ter os melhores índices de saneamento do Brasil. Isso aí agrada a população e agrada os investidores também, né? Porque o investidor, ele quer investir num lugar que tem infraestrutura boa, Sim. né? E a infraestrutura de São Paulo, de fato, tem tido avanços em relação à média do Brasil. O estado tem crescido acima da média do país também. O Léo pode falar um pouco aí das conquistas do governador, que ele está mais de perto. Mas eu sinto que é uma cabeça muito mais alinhada com um modelo econômico que se mostrou vencedor ao longo da história, de você trazer capital privado. O governo não consegue fazer tudo. Você precisa ter capital privado para fazer a infraestrutura que o nosso país desesperadamente precisa, né? O Tarcísio, aparentemente, tem essa cabeça. Números fiscais melhores. Daí o Léo pode falar um pouco mais das contas públicas, mas a gente não ouve falar de problemas de contas públicas em São Paulo. Não. Coisas desse tipo geralmente são bem vistas pelos investidores. Mas assim, o Tarcísio é muito conhecido, ele foi ministro do presidente Bolsonaro, fez um trabalho muito bom, a gente já entrevistou ele aqui também, é um cara que eu respeito muito, gosto muito dele, mas ele é muito conhecido hoje no estado de São Paulo, porque é o governador do estado, né? Como é que ele conseguiria fazer um marketing para ser mais conhecido no Nordeste, que é um polo muito forte do PT ali, né? Porque se a gente olhar as pesquisas, hoje o Lula ganharia com folga do Tarcísio, né? Pelas pesquisas, né? Acho que o único que ganha do Lula seria talvez o Bolsonaro. Qual é o trabalho da direita para fortalecer o nome de um Tarcísio, para que ele pudesse ter mais força, como um possível embate contra o Lula? Esse é um ponto excelente. Eu gosto muito, eu consigo reconhecer qualidades até no pior dos meus inimigos. Então, sempre que eu vejo alguém falando alguma coisa interessante, eu falo, independente de quem vem, eu falo, isso é interessante. E uma das pessoas que eu acompanho aí é o Roger Stone, o marqueteiro, ex-marqueteiro do Trump. E uma das coisas que ele falava era, uma pré-condição necessária para que você seja candidato a presidente competitivo é que você seja conhecido nacionalmente. Essa é uma Por isso ele foi o primeiro a apostar no Trump, quando ninguém apostava. O Trump hoje está indo para o segundo mandato, fazendo aí a confusão que está fazendo, mas ele já foi motivo de piada entre as pessoas. Então, esse cara, Roger Stone, tem um documentário dele, chama Get Me Roger Stone. Ele fala que uma pré-condição necessária é você ser conhecido nacionalmente. E ele que cunhou essa frase, não existe má publicidade, toda publicidade é boa. Nessa cabeça dele, de que se as pessoas estão te conhecendo mais, de que adianta você ter rejeição zero só no seu bairro? É melhor você ter uma rejeição mais alta do ponto de vista utilitário da coisa, mas que você seja conhecido no país inteiro, se você quer ser um candidato nacional. Então essa pergunta que você colocou é importante. E muita gente de São Paulo sofre disso ou sofria disso. O Fernando Henrique falava, o problema do Dória é que ele só fica em São Paulo, as pessoas não conhecem ele. Ele falou, quando eu fui candidato lá, eu botava meu chapéu lá, ia lá pro Nordeste. Ele falava isso. E o Fernando Henrique ganhou muita gente no Brasil inteiro. Só que o Tarcísio tem uma diferença, né? Como você falou, ele foi ministro do Bolsonaro. Então ele já é uma figura bem mais nacional. De fato, acho que ele precisa ser mais conhecido ainda nacionalmente. Eu tenho meus vieses de São Paulo, então eu nem consigo enxergar como é que o resto do Brasil enxerga ele, porque eu vejo ele todos os dias. Basicamente, um dos meus trabalhos é fiscalizar o governo de São Paulo. Então eu não consigo ver a falta que ele faz, a imagem dele faz no resto do Brasil. Mas uma das formas de você trazer essas pessoas seria compondo a equipe deles. Então, talvez com algum vice que consiga dialogar mais com essas pessoas de lá. Porque daí você consegue... Um vice... Em geral, as pessoas pensam que um vice deveria ser o dream team da política. Então, vou pegar o melhor gestor que seria. Esse seria o mundo ideal. Mas como antes você precisa ganhar a eleição, em geral, o vice é escolhido para te trazer os votos que você não tem. Aquilo que você não tem, né? Então, no caso do Tarcísio, dado que ele é um cara muito conhecido no Sudeste e tal, ele precisa entrar em outras frentes, ele deveria escolher um vice que traria esses votos que ele não tem para ele poder ganhar a eleição. O Lula fez exatamente isso. Deixa eu chamar o Alckmin, deixa eu chamar um empresário, que foi o Zé Alencar, do PL,
para ser meu vice. Foi isso que aconteceu, né? Outra coisa que acontece embora o Lula seja bastante conhecido e tal, o PT, tem também outra figura que é nacionalmente conhecida, que é o antipetismo, né? A gente viu nas Exato. eleições municipais que, às vezes, candidatos sem, vamos dizer assim, relevância política ou sem grande track record, mas que conseguiam se posicionar muito anti-PT. A gente viu isso aqui no município de São Paulo, a gente viu em Curitiba, em que este posicionamento já era suficiente para você alcançar 30%, 40% do Exato. eleitorado de Exato. largada. Assim, o cara que mais se posiciona contra isso já tem ali uma parte do eleitorado. E acho que isso aí vai ter um efeito também na política federal. E um bom ponto. Isso que você disse, ele vale mais para o primeiro turno. Então, vamos supor que eu seja candidato a presidente. Aí você fala, mas só as pessoas em São Paulo me conhecem. Então, eu preciso ir para o segundo turno. Sim. Né? Eu preciso ser mais conhecido do que os candidatos do meu campo político. Uma vez que você vai para o segundo turno, aí não, as pessoas vão saber quem que são os candidatos que eu tenho que votar. Então, ainda que ela não conhecesse tanto, ela vai, deixa eu ver, e aí o cara vai capturar esse sentimento antipetista. Então, isso vale mais para o primeiro turno, como ele já está sendo ele, eu consigo ver, né, minimamente consolidado para ir para o segundo turno, né? Não consigo ver ninguém que hoje abalaria essa liderança dele, hoje. Então, no segundo turno, valeria menos. Essa questão do Lula fazer a questão de isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, todas essas medidas dele, isso daí vai gerar mais um buraco ainda, né? Como que vai resolver? Porque fica pro ano que vem isso daí, né? Fica por bom tempo, né? Com certeza. Vai ter que ser reposto de alguma forma. Exato. Essa isenção, muitas pessoas têm visto como algo positivo e, de certa forma, popular, mas, na minha opinião, menos do que compensa a alta da inflação que já está acontecendo na esperança de que possa passar isso. Não sei se eu expressei direito, Sim, mas sim. o dólar já subiu, a inflação tá aí, tá todo mundo vendo. Mais do que vai compensar, aliás, não vai compensar essa alta da inflação que já está acontecendo. E, do outro lado, eu acredito que essa arrecadação estimada, não sei quem fez esse cálculo, mas se fez de maneira equivocada. Nós temos ali a Suno Wealth, né, que cuida do patrimônio de alguns clientes, e um cliente chegou lá preocupado, e em 15 minutos a gente já arranjou uma solução para a questão dele que resolveu 80% do problema, em 15 minutos. Isso vai acontecer em escala nacional. As pessoas vão se proteger disso. Ninguém gosta de pagar imposto, do rico ao pobre. Sim. O pobre, às vezes, compra num comércio mais popular que não paga impostos. O rico, muitas vezes, vai para fora e compra o iPhone. Então, imposto recebe esse nome porque tem que ser imposto mesmo. As pessoas não pagam de livre e espontânea vontade. E as pessoas de maior renda, elas vão, querendo ou não, eu sei que é triste, adoraria tributar os bilionários, mas os caras vão se proteger, pessoal. E daí vai ter que descer mais para baixo, e vai mais para baixo, e vai mais para baixo, vai chegar em todo Sobra mundo. para quem? Pro mais E vai pobre, sobrar, vai sempre sobrar, porque quanto mais você vai subindo na pirâmide, mais essa pessoa tem acesso a advogados, consegue pensar globalmente, tem relacionamentos fora do Brasil e todo tipo de manobra, e nenhum país do mundo consegue driblar isso. Ou seja, é uma medida totalmente eleitoreira, né? Pra Eleitoreira. você agradar boa parte dos brasileiros que ganham até 5 mil, digamos que seja bem mais do que 50%. E aí, vou pegar aqui uma desaprovação dos bilionários, que já não são eleitores do Lula também, né? Então ele não tá preocupado com esses eleitores. Mas Né? eu diria que é uma tentativa de eleitoreira. Porque, repara, André, pega a popularidade do governo antes e depois do anúncio dessa medida. Desabou. Desabou. Eu entendo que foi uma tentativa de ser eleitoreira. Nem isso serviu. Exatamente. E aí vieram com o empréstimo Porque do já Lula. subiu o dólar, já aumentou o preço do café, do pão, tá todo mundo vendo os preços. Essa economia vai trazer o quê? R$200 para as pessoas que ganham até 5 mil reais. O cara que ganha 5 mil talvez vai ganhar 200. Já foi comido pela inflação. E talvez vai perder o emprego. E talvez vai nem perder o emprego vai ter, porque as empresas vão sofrer com isso também. Estamos há 4 anos sem IPOs. IPOs, 80% dos recursos geralmente são primários para investir em empregos. Não está tendo IPO. Então, A economia tá de mal a pior, né, Thiago? certamente, eu quero ver os dados do segundo trimestre. Os do primeiro trimestre já indicam uma certa desaceleração. E eu acredito que os dados do segundo trimestre
Porque o juros está em cima, né? Está batendo em todo mundo. Nessa questão, eu sou um economista que a gente faz modelos econômicos e a diferença é que a gente faz o que se chama de equilíbrio geral. O que é equilíbrio geral? É você saber que cada ação que você vai tomar aqui vai ter uma consequência ali. Então, no fundo é isso. Reduzir impostos sem reduzir gastos é populismo. Porque isso vai ter que ser compensado de outra forma. De novo, reduzir impostos sem reduzir gastos é populismo. E é exatamente isso que o governo está fazendo. Porque é fácil, né, eu perguntar para as pessoas: quem quer que eu aumente, triplique o salário mínimo? Para quem recebe o salário mínimo. Todo mundo vai falar eu, né? Tá, se eu triplicar o salário mínimo, sem aumentar a produtividade da economia, significa que eu vou ter que imprimir mais moeda. Então, se eu imprimir mais moeda, eu vou gerar o triplo de inflação. Simples assim. Você tem que explicar isso pro cara. Aí talvez ele fale, não sei. Olha, quem quer pagar zero impostos? Eu quero pagar zero impostos. Então tá bom. Se pagar zero impostos, ou o país vai ter que se financiar via dívida, vai dar na mesma, ou eu vou parar 100% a máquina pública. E daí tem coisa que é para parar mesmo, tá aí o Dodge do Elon Musk, mas tem coisas que você fala, talvez eu não queira que isso pare. Quem quer pagar menos impostos? Zero impostos? Eu. Tá, mas então não tem mais SUS, não tem mais nada. Não, então veja bem. Então, no fundo, é essa conta. Qual é a questão dos 5 mil? É isso. O governo vai lá, reduz 5 mil. Ok, é 90%, tá? 90% da população brasileira ganha até 5 mil reais. Para ver como a gente é um país pobre. A média, pega a renda de todo mundo, soma a renda de todo mundo, divide por todo mundo, 3 mil reais por mês, mais ou menos. Esse é o nível, em termos de PIB per capita. Muito baixo, Somos um país tão pobre quanto Zâmbia. Somos extremamente pobres. Então, a gente pega, reduz lá. Agora os caras que 5 mil não vão pagar imposto. Tudo bem. Se o governo estivesse reduzindo o gasto, ótimo. Pô, a Janja já parou de viajar, ou vamos reduzir metade do Congresso, vamos acabar com o fundo eleitoral de 4 bilhões, vamos acabar com Lei Rouanet de 16 bilhões. Legal, pô. Estamos tirando de uma massa privilegiada, da elite ali, do setor público, e estamos tirando ali dos caras que nem são tão mais pobres assim, 80%. Mas não. O que eles fazem? Não reduz os gastos e fala, vou reduzir, vocês não vão pagar. O que acontece? Vai ter que cobrar de outras pessoas. Só que ao você cobrar de outras pessoas, as pessoas reagem a incentivos. Se eles não estão cobrando de quem ganha até 5 mil, o que eles vão fazer? Vamos taxar os super ricos. Exato. Vamos taxar os super ricos. Só que o super rico, capital, é muito móvel. E é o que o Thiago falou, eles se protegem, né? Em 15 minutos ele arranjou uma solução pro cara. Olha, você vai abrir uma offshore ali, você vai fazer isso, óbvio. Qualquer pessoa faria isso. As empresas mudam de lugar, Qualquer sai do pessoa. Brasil para Exato, outro qualquer país. pessoa. Quando você é faria isso no atacado, lugar. você vai se defender. Qualquer um. Lógico. Qualquer um. Você Uma vai reagir mosca aqui, incentivos. você vai tentar fazer assim, ela voa. Exato, qualquer pessoa vai fazer isso. Então é natural. Nunca julgue a pessoa se você faria a mesma coisa na situação dela. Então você me desculpa, você tem um capital que você trabalhou a vida inteira, que você ganhou suado, e aí chega o governo e fala, agora eu vou taxar mais. Olha, nenhuma pessoa, em sã consciência racional, fala, não, tudo bem, pode me taxar. A maior prova disso é o programa lá do Kim Kataguiri, Heróis do Tesouro. Não, tá bom, se você quer pagar muito imposto, se você tá falando que não, vai lá e paga mais imposto lá, a gente vai botar num site lá, teu nome, você vai ser os Heróis do Tesouro. Você Cara, já não vai ver entendi isso, esse né? Mas eu não vi ninguém que quis voluntariamente entrar. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas de fato não querem pagar Mas o imposto. Kim é um deputado que eu admiro pra caramba, mas nessa daí não deu muito bom, né? Não, ele quis ser irônico. Ah, tá. Isso aí não era ir pra frente. Porque eu vou lógico. te falar que no mercado... Ele não quis taxar, ele quer... Você aí... Mas teve influenciador falando, de finanças criticando o Kim. Não, Falou, pô, ele o cara é louco. Eu vou defender ele aqui, ele, o MBL, ele quis ser irônico, não fala, Ah, tá bom. bom. Vocês estão falando que vocês querem pagar imposto? Então tá bom, faz o seguinte, vai lá, nós vamos fazer um site, Heróis do Tesouro. Se você quiser dar 90% da sua fortuna, você põe lá. Ah, não, veja bem, porque o meu dinheiro... Ah, então começou a desculpa, Pô, né? tá explicado, Você quer fazer cara. caridade com chapéu alheio, Sim. com o bolso dos outros. Sim. Quando é com o teu, aí você fala, não, mas veja bem, o privilégio é do outro, o meu é direito adquirido, né? É igual as pessoas falam, vamos taxar os ricos, ok. Então tá bom, se você ganha 30 mil reais, você tem que pagar mensalidade na USP. Ah, não, veja bem, aí o meu... Tá vendo? Fica fácil fazer caridade com chapéu alheio, né? Então, pra fechar essa questão... O meu ponto de vista é esse. Se você não cobrar dos 5 mil, das pessoas que ganham até 5 mil, sem reduzir os gastos, você vai ter que cobrar de alguém. E aí você vai aumentar, não só sobre os ricos, tá? Você vai ter que aumentar imposto sobre consumo. O que mais paga imposto sobre consumo? As famílias mais pobres. A empregada doméstica, quando compra uma caixa de Sim. leite, ela vai lá, quando compra um carro, você fala, nossa, o carro está caro, 60% é imposto. Sim. Por quê? Porque ele isentou quem ganha até 5 mil. Então, de fato, eu sou liberal, Milton Friedman defendia imposto de renda negativo para os mais pobres. Para os mais pobres. Ou seja, um cashback.
que no fundo é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um imposto de renda negativo. Se você tem uma renda, ali você tem que focalizar nos mais pobres, você vai receber menos. Agora, quem ganha até 5 mil, o Brasil é um país pobre, não faz sentido, porque tá longe de ser, tá entre os mais pobres. Tem gente que vive com R$1.000 com 3 filhos. Então, cada vez que a gente faz uma política pública que não pega os mais pobres, a gente está deixando de atender, de fato, quem mais precisa. Exato. Thiago Reis, quero te agradecer aqui. Eu sei que você tem... Eu fico mais uns vai ficar mais uns minutinhos. minutinhos, então, Fica aí, família. fica Então, eu aí. quero te agradecer porque Meu você Deus. vai ficar mais uns minutinhos. Exato, fica aí. E já aproveitando que vocês tocaram no assunto taxa de juros, Tiagão, nós estamos aí com uma taxa em 14,25%, caminhando para 15%. Você enxerga que essa taxa, a gente possa ultrapassar os 15%? É uma boa pergunta. Eu não sou um economista como o Léo, mas a inflação, ela não está cedendo, né? Então, eu acho difícil... E essa questão de cair o petróleo, vai dar uma... Provavelmente, isso tem um lado bom. Né? Por outro lado, vai bater na nossa balança comercial também. Quero ver como é que vai ficar essa soma dessas coisas. Mas certamente o preço já está caindo, né, do diesel e tem espaço talvez para cair mais. Vamos ver os preços de commodity como é que ficam nos próximos meses, porque de fato estão caindo, mas não sei se é uma queda sustentável. Vamos ver se para em patamar menor, porque as pessoas não vão parar de comer, né? Como é que ficam as commodities agrícolas? Então ainda não está muito claro como é que vai ficar essa questão, mas o dólar está subindo, isso deveria impactar. Não adianta a soja cair 10% e o dólar subir 20%, ficou mais Exato. caro. Então ainda está pouco claro. E o que a gente vê é que um dos motivos da inflação é a questão fiscal que não está endereçada, aparentemente não existe nenhuma proatividade para endereçar isso no curto prazo. A sensação que eu sinto isso é um problema do próximo governo. Exato, Não nosso. porque vai sobrar para Isso. alguém. E isso vai sobrar para a inflação. Né? Já está sobrando e está todo mundo vendo aí e cada vez mais pessoas questionando, inclusive, os números públicos, porque, de fato, as inflações das pessoas não batem muito, às vezes, com aquele IPCA, né? Não sei a inflação de É vocês, meio não bate. mentiroso, né? Não bate. Aquele 5,5% ali não Tem sentido. não faz sentido. Cada dia que a gente vai no mercado, acredito que quem tá nos assistindo aqui também É até bom, tá vendo bota nos que comentários tá tudo mais... aqui. Já coloquem nos comentários aí se faz sentido pra vocês uma inflação de 5,5%, porque eu vou no mercado, o ovo tá cada dia mais caro, a carne tá cada dia mais cara, o leite tá cada dia mais caro, as frutas. Gente, se você fazia mercado com R$500, você precisa hoje de 700. Então não fecha a Exato. conta 5,5% de inflação. E então, já é a conta disso. Então, o que o mercado está vendo? A solução para resolver o fiscal não é suficiente. E já está batendo em dólar, está batendo em juros, está batendo em um monte de frente, que também tem esse escoamento para a inflação. Na hora que o dólar sobe, é o preço das coisas que começa a subir também. Então, me parece que essa solução de taxar o rico, ela vai ser insuficiente. Vai ser insuficiente, já está sendo e o mercado está precificando isso. Porque as pessoas conseguem se proteger de tributações como essa. Foi assim em todos os lugares e acho que não vai ser diferente no Brasil. E ainda mais quando você fala nisso e as empresas também saírem. Né? A gente vê Aí é empresas pior grandes ainda. que estão indo para outros países justamente por isso. E aí a gente perde capital estrangeiro, perde economia aqui de fortalecer, enfim. Léo, queria saber sua opinião. A gente estava falando agora sobre o Trump, sobre essa taxação toda. Como é que você enxerga isso? Você acha positivo? O que você está vendo da atitude do Trump? Queria que você comentasse um pouquinho sobre os reflexos disso. Eu sou, sempre fui e sempre serei um grande defensor do comércio internacional, porque isso é uma das maiores fontes de geração de riqueza, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma indústria nacional aqui no Brasil. E daí eu estou importando um bem, uma blusa, por exemplo. Custa $100. E aqui no Brasil custa $600, por exemplo. Uma blusa de marca aí. E daí você fala assim, nossa, precisamos proteger a nossa indústria nacional, né? E aí alguém lá atrás falou, vamos colocar aqui o imposto para a blusa lá de fora, custar também $600, né? $600. Então tá tudo igual a $600. Aí, agora a gente vai comprar nacionalmente. Isso é bom para a economia, né? Aí chega alguém e fala assim, deixa eu abrir então a economia. Deixa aqui abrir a economia. E aí você fala assim, nossa, você destruiu a indústria nacional, porque agora você vai poder importar a $100, né? Você vai poder importar $100, que é quanto vem lá de fora.
E aí, obviamente, as daqui que custam $600 vão perder valor e vai Exato. destruir. Aí você fala, nossa, mas você vai destruir os empregos, você vai destruir aquela empresa. Mas lembre-se que se essa pessoa estava pagando 600 e agora ela paga 100, o que ela vai fazer? Sobrou R$500 na mão dela. $500 na mão dela. E ela vai gastar em outras coisas, né? Ela vai gastar em lazer, ela vai gastar em outras indústrias. E por que essa empresa aqui, que morreu, por que ela morreu? Porque ela era ineficiente, improdutiva. E as outras que vão sobreviver? Você vai colocar mais dinheiro nelas. Então, o dinheiro está deixando de sair para empresas improdutivas e está passando a ir para empresas produtivas. Você está aumentando a produtividade da economia. Porque a produtividade da economia nada mais é do que a média da produtividade de diversas empresas. Se você está deixando morrer as empresas ruins e improdutivas e você está fazendo com que cresça mais as empresas produtivas, você aumentou a produtividade da economia. Então, é assim que eu vejo o comércio internacional. Então, as pessoas, obviamente, vão focar assim, nossa, mas você vai destruir os empregos nacionais, as indústrias nacionais. Não, a gente vai fortalecer quem é competitivo e o que não é competitivo eu quero importar de fora. Por quê? Imagina que mundo ruim seria se a gente pudesse importar um carro a 1/3 do preço, né? Imagina que mundo ruim se a gente pudesse comprar um iPhone bem mais barato, sem imposto nenhum. Pois é isso que as pessoas estão lutando contra. Então, eu sou um defensor do comércio internacional. Minha monografia na graduação foi sobre comércio internacional. E aí, o Trump tem feito o que o Ronald Reagan jamais faria, o que os liberais jamais fariam, que é, na verdade, com essa lógica de vamos proteger a indústria nacional, vamos ajudar, você tem uma visão míope da coisa que parece que você está, no fundo, o que você está fazendo é taxando mais a população. Porque a blusinha que podia chegar a $100 vai chegar a $600 agora. Então, a medida econômica... E aí que é a diferença, eu acho, de você... Quando você defende ideias e não simplesmente pessoas. Porque quando você defende uma pessoa a qualquer custo, você agora é obrigado a ficar nesse contorcionismo. Agora, o Trump tá fazendo... Para elogiar ele, tá fazendo uma das coisas que eu deveria agradecer a ele. Que é fazer a esquerda defender comércio internacional livre novamente. Porque agora você tá vendo todo mundo da esquerda. Não, precisamos abrir a economia. Mas vocês não eram contra? Não era vocês que queriam indústria nacional, desenvolvimentismo e tal? Agora, só porque o Trump fez isso, agora vocês estão falando que são a favor do comércio internacional. Então, eu já deveria agradecer ele por isso. Porque eu tô vendo aí todo mundo, agora a mídia, todo mundo ficou a favor do comércio internacional de novo. Então, obrigado, Trump. Amém, amém. Exato. E você acha que isso vai longe, Thiago? Você acha que... Ou você acha que alguém vai segurar o Trump lá? Porque me parece que até o Elon Musk, que é um super parceiro dele agora, tava criticando ele. Pelo menos é o que a gente vê na mídia, né? Certamente. Eu ouvi falar, não vi, tá? Mas Sim. chegou esse bafafá em mim. Eu acompanhei o Bill Ackman, que é um gestor renomado, e ele se posicionando, não necessariamente contra, mas não apoiando. Falando, não, vamos dar 90 dias pra gente ver como é que antes de executar. Então, assim, os maiores apoiadores estão, pelo menos, não estão no barco quanto estavam há um mês atrás. Eu acho que a popularidade, né, Léo, deve estar em queda. Com certeza. E se os mais próximos não estão mais tão próximos, significa que aqueles que estavam no meio do caminho já devem estar Com certeza. contra, e a oposição, então, nem se fala. E os Estados Unidos, ele é uma democracia. Ele vai ter que lidar com isso, não é uma coisa fácil. Eu estava até falando antes, né, que antes de você chegar, Léo, eu acho que os Estados Unidos têm fraquezas e fortalezas nessa disputa comercial, principalmente com relação à China. Ele tem, talvez, mais tempo debaixo d'água que ele aguente, economicamente, pelas reservas, impressão de dólar, etc., pelo próprio tamanho da economia americana, mas ele tem uma fragilidade. O modelo de democracia que existe nos Estados Unidos, não necessariamente existe na China, exige que o Trump vai ter que lidar com a impopularidade. Com Exatamente. Xi Jinping ali, Não precisa. talvez ele consiga, com vigilância e tal, consegue fazer um serviço de contra-inteligência ali para neutralizar forças oposicionistas caso a popularidade dele caia lá. É mais difícil fazer isso nos Estados Unidos. Quero ver ele governar com a popularidade de Dilma. Fazer essas coisas com uma popularidade baixa vai ser muito difícil em qualquer democracia, inclusive nos Estados Unidos. O que vai forçar ele, talvez, a conversar com a China mais rapidamente. Tomar decisão. Pra chegar. Porque a grande questão do mundo agora é a China apertar a mão dos Estados Unidos. Os outros países já estão abrindo as pernas. Né? Muitos países como Vietnã, União como Europeia Laos, também, Mianmar, aqueles países da Ásia que estão movimentando a economia muito com indústrias americanas que estão lá, tipo a Nike,
estão conversando até para zerar as tarifas. Então, Taiwan zerou até já. aí o Trump tá obtendo sucesso. Essa é a esperança nossa, né? De que isso não passe de uma grande negociação para abrir o comércio mais do que antes. Mas é um pouco de esperança demais, né? Wishful thinking, como falam em inglês, né? O Trump falou que mais de 50 países já conversaram lá com a Casa Branca para ter acordo. O Tomara. grande problema é a China. A China hoje já expectativa é a falou, China. retalhou também com uma taxa alta A hoje. China né? já está retalhando. Os Estados Unidos colocam a taxa, a China devolve taxa. E por aí vai até que ambos conversem. E aí eu quero entrar no cenário de bolsa. O Léo também entende bastante como economista. Bolsa brasileira já estava barata, ficou ainda mais barata, principalmente puxada pelas commodities, né? Vale e Petrobras caíram bastante nos últimos dias. É o momento do cara chegar aportando firme ou calma lá que a coisa pode piorar? O que vocês acham? Eu acredito que as pessoas deveriam ter um norte da composição da sua carteira. E talvez ter um pouco de margem de manobra aqui. Eu tenho que ter 10% em renda fixa, 90% em ações e talvez momentos como esse, talvez você possa reduzir. Dei só um exemplo. Eu sei que na carteira média do brasileiro não tem essa composição que eu acabei de falar. E talvez nesse momento você consiga acelerar um pouco mais. Mas eu raramente recomendo que as pessoas fujam da composição que deveria ser sua carteira ao longo do tempo. Então, momentos como esse é para você aumentar um pouquinho a mão, mas não fuja da composição natural da sua carteira. Uma sugestão que eu dou para todo mundo que está nos assistindo é: pegue o que você acha que deveria ser sua carteira e veja como essa carteira se comportou nas últimas 3 crises. 2008, 2020 e 2015, que teve uma crise no Brasil grande. Como que essa carteira se comportou? Caiu quanto? 20, 30, 40, 50%? Você consegue lidar com este tipo de cenário? Seja sincero na sua resposta, porque muitas vezes é muito fácil o cara falar, não aguento 30%. Aí quando chega o cara não dorme. Não aguenta 10. Exatamente. É muito comum. Então seja sincero com você mesmo. É um exercício que você não está fazendo em frente a todo mundo. Seja sincero. Às vezes na vida, você ser sincero com você mesmo... É bom conversar com você mesmo, né? É importante. Veja como a sua carteira se comportou. Veja se você conseguiria aguentar. E se você está distante do que quanto você conseguiria aguentar, repensa a sua carteira até chegar no que seria o ideal. Se você já está perto do ideal, talvez você pode dar uma forçadinha nesses momentos de pânico no mercado. O ideal da minha carteira seria 50% em ações, 50% renda fixa, mas como é um momento um pouco fora do comum, vou comprar um pouquinho mais de ações, sei lá, 60, 40, para aproveitar essas barganhas, e daí quando o mercado voltar, eu volto para o meio a meio, mas jamais fuja muito desse teu norte, porque se você fugir desse teu norte, provavelmente ao longo do tempo você vai se arrepender da resposta daquela primeira pergunta, porque nada impede que possa cair mais. E se cair mais, como é que você vai lidar com aquela queda que eu falei anteriormente, de 30%, 40%, 50%? Então eu estou indo embora agora, mas eu quero deixar vocês com essa reflexão. Será que a sua carteira está aderente ao quanto você aguenta de volatilidade? Seja sincero com você mesmo na resposta. E eu posso até trazer para esse exemplo uma história pessoal minha. É legal essa reflexão, porque ali em 2020... em 2018, 2019, estava todo mundo numa expectativa de que o Brasil ia voar, um governo novo, economia fluindo bem, e tinha tudo para acontecer isso, até vir a pandemia. E eu estava super exposto em ações no Brasil. Cara, meu patrimônio despencou, porque as ações brasileiras a gente via aí cair dia após dia. 50%. E ali o que eu entendi? Eu tinha 5% do meu patrimônio nos Estados Unidos. O que eu entendi na hora? Eu falei, poxa, eu tô com muito pouco nos Estados Unidos e muito no Brasil. Então eu vou aumentar aos poucos eu fui aumentando meu patrimônio nos Estados Unidos, hoje eu tenho 30%, porque o dólar ali disparou, né, saiu dos 4 para os 5 rapidamente, chegou até bater 6. As ações nos Estados Unidos seguraram mais a bronca na época da pandemia, Brasil despencou. Então ali eu vi que tava desequilibrado. Então é um bom exemplo. Tiagão, obrigado pela André. participação. Carol, Obrigada, prazer Vamos enorme seguir aqui com o Léo Prazer Siqueira. é nosso. Quando Obrigado quiser, a demais. casa é sua. Volte sempre, Tiagão. E agora vamos seguir com o Léo Siqueira falando aqui de economia Bora. e investimentos. Aproveitar esse intervalinho já para falar do nosso patrocinador, que é o site Investidor 10, o maior site hoje do Brasil para você fazer suas pesquisas. Todas as ações que a gente está falando aqui, você tem relatórios completos lá no site Investidor 10, né? Por exemplo, Petrobras. Se você colocar lá Petrobras, você vai ter todas as informações fundamentalistas para você estudar, lucro, receita, dividendos, dívida, tudo que é muito importante para você estudar a saúde financeira da empresa. Você pode montar sua carteira de investimentos lá, é gratuito, o site é gratuito, inclusive, traz as principais notícias da empresa, né, Carol? Exatamente, pessoal. O Investidor 10, a gente vai deixar aqui um link para vocês
Já entra, acessa aqui por esse link, ajuda os irmãos desse podcast. Tá na descrição aqui embaixo, Tá na né? E tem o descrição que QR vai Code dar na uma tela força. também. E tem o QR Code. E detalhe, o Criatura é gratuito, viu? Então vai estudar de forma simples, prática, aí no Investidor 10, tá bom? Léo, quero fazer uma pergunta nada a ver, porque eu sou muito curiosa. Nada a ver com a economia, mas eu quero saber a sua opinião. Toda essa questão Bolsonaro, na sua visão, você acha que ele pode ser preso ou não? Você acha que até o final do ano aí a gente tem, né, desdobramentos, enfim? Posso responder da Bolsa antes? Pode. Deixa eu falar Responda um da pouco Bolsa de e depois a gente vem pra As pessoas curiosidade. acham agora que eu só faço análise, eu não sou... Análise política, é porque eu já perguntei, fiz essa enquete pra todo mundo aqui. Exato, tô terminando quase um PhD de economia, vamos falar... Vamos falar de Sim. economia, Vamos falar pronto, de pular a bolsa pergunta. econômica. Não, vamos voltar para ela, mas deixa eu falar dessa antes que eu queria Sim. já responder. Bom, eu acredito que os preços, eu sou um dos que acredita que os preços refletem as expectativas sobre o futuro e sobre qualquer ativo. Então, se você acredita isso, que os mercados são eficientes, um preço de hoje deveria refletir aquilo que você espera sobre a empresa, sobre a moeda ou qualquer coisa que tenha a ver com aquele ativo. Então, diferente de uma camiseta que vale R$100 e deu a louca no patrão, agora vale 50, em geral, quando os preços mudam, é porque você tem informação nova e aquilo está sendo refletido no preço. Então, logo o que acontece? A bolsa ficou barata. Por quê? Porque as pessoas acreditam que os fundamentos da economia piorou. Se os fundamentos da economia piorou, logo o preço hoje em dia cai. Bom, só faz sentido você comprar se você acredita que o que todas aquelas pessoas estão dizendo não é verdade. E que você ou é mais inteligente do que elas, ou que você tem mais informação do que elas. Se você não é mais inteligente do que elas, e tem muita gente inteligente fazendo as suas análises, e se você não tem mais informação do que ela, por que eu deveria tomar uma decisão contrária a todo mundo? Exato. O Bill Ackman faz isso, mas é porque o Bill Ackman, ele é mais inteligente do que a média das pessoas e ele tem mais informação que as pessoas. Então ele fala assim, cara, o mundo tá achando que não vai ter crise nenhuma, eu acho que vai ter por causa disso. Algumas eles acertam, outras ele erra. Na média ele tem acertado muito mais do que ele tem errado e por isso que ele é bilionário em dólar hoje. Então, para a pessoa que não tem tanta informação e que não é profissional nisso, eu falo, pô, tenha cautela quanto a isso. Então, essa primeira coisa, sempre que, o preço caiu, logo vai comprar. Depende, caiu porque Pode cair mais pode também. cair mais, porque está refletindo algum choque que teve, algum conjunto de informações que não estava refletida no preço. Ok. O mercado, ele vê o futuro, né, Léo? É isso que as pessoas precisam entender. Ele não chega no presente. Taxou agora, vamos cair. Não, ele já tá olhando o futuro, né? Exato, você tem um ativo, eu tenho uma fazenda, e aí eu vou vender minha fazenda, vale 1 milhão, tem uma estrada de terra. E daí, de repente, eu descobri que a estrada de terra vão asfaltar. Se você vai vender, você fala, não vale mais 1 milhão, amigo, Exato. vale 1,5. Por quê? Porque antes tinha estrada de terra e agora tem uma estrada. Se você fala assim, cara, o governo tá liberando o MST invadir e tal, e agora a chance do MST invadir a minha terra é muito mais alta. O cara que vai comprar fala, cara, legal, mas não é 1 milhão. Eu não quero correr o risco, Eu não quero Agora correr pago esse risco. 500. Agora pago 500. Então, qualquer ativo, o preço de hoje reflete sempre as informações futuras. Sim. E o futuro não precisa acontecer ainda para que ele já se reflita no preço hoje. Você pode simplesmente mudar o preço de acordo com essas novas informações. Em termos de investimento, eu tenho mais uma visão também de economista. Primeiro que dificilmente eu gosto ou avalio stock picking. Por quê? Porque você tende... Eu vou trazer uma visão diferente, tá? Porque vocês, em geral, aqui falam muito gente que gosta de stock picking e tal, mas vou trazer um outro ponto de vista. Porque você tem várias pesquisas, tem uma pesquisa muito legal que é do Fama French, que é Luck versus Skill. Ou seja, as pessoas tiveram sorte ou foi habilidade. Ele vê que 99% dos gestores perdem para o índice. Perde, ou seja, destroem valor. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a maioria dos gestores destroem valor, tá? A maioria dos gestores destroem valor. Quando você soma, além disso, os custos de administração, não sobra quase ninguém. O que eu gosto? Que é um pouco a filosofia que o Thiago gosta também, de Yale e de alocação de portfólio. Muito mais do que ação específica A ou B, eu prefiro alocar portfólios. Então é isso. Deixa eu deixar 30% Estados Unidos, o resto Brasil, mas em Brasil um pouco equity e um pouco renda fixa um pouco pós e um pouco pré. Alocação de carteira. É isso que eu vejo os grandes gestores fazendo isso no mundo inteiro. Então eles fazem esse tipo de alocação. Você está falando muito mais de asset allocation do que escolher a ação especificamente disso. E ainda assim, na ação,
Eu gosto muito mais da análise top-down do que bottom-up. Qual que é a diferença entre as duas? Top-down putz, deixa eu ver qual setor vai bem e daí eu vou escolher as empresas nos setores. Bottom-up cara, deixa eu escolher a melhor empresa independente do setor. Por que eu prefiro bottom-up do que top-down? Por quê? Porque eu acho que em mar ruim, nem surfista bom pega onda. Sim. Tá aí o Gabriel Medina, que foi lá, não tinha onda pra ele, e, pegou o bronze. Se tivesse uma onda, ele ia surfar e pegar, mas não tinha onda. Então, quando a economia tá ruim, quando o setor tá ruim, não adianta, não vai fazer dinheiro. Desculpa, mas se o juros está 20%, isso vai afetar muitas construtoras. Ainda que seja uma construtora bem gerida, ainda que seja a melhor equipe, tudo, isso vai afetar muitas construtoras. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir consumir, não vão conseguir pegar crédito e vai afetar as construtoras. Então, eu prefiro, bora lá, primeiro vamos escolher o setor, depois vamos escolher as empresas ali. Então, você prefere ser sócio da Luísa Helena Trajano ou do Elon Musk? Ou do Jeff Bezos? Eu prefiro ser deles. Então, Claro. é exatamente isso, assim. Estados Unidos. Não consigo ver um cenário que os Estados Unidos vai pior do que o Brasil nos próximos 10 anos. Logo, você tem que deixar, se você está pensando em retorno, muito capital lá. Porque aí é só você olhar. Não confie em mim, confie nos dados. Vai lá e compare Ibov, S&P, os últimos 10 anos. É absurda a diferença. Então, e daqui para frente, o que eu acho? Que eu acho que vai continuar. Então, para fechar, só queria... Senão as pessoas esquecem que eu sou Não, mas eu ia te perguntar uma coisa também. Eu sou economista e aí fica só... O cara acha que política é só político, não estudou nada. Exato, isso tudo é Não, bom, eu faz sei. diferenciar dos outros. Você assim, é faz um político mega estudioso e tem vários... Tem Faz E, vários aliás, eu aí. vejo diferenciar dois dos deputados outros. que eu sou muito fã, não é porque você tá aqui, Léo, mas o Léo e o Kim Kataguiri também, Sim, que tá muito sempre bom. aqui. Eu gosto demais do trabalho do Kim Ele é e muito do bom. Léo, que são deputados que trabalham, né? Porque a gente acha que Brasília só tem vagabundo, né? A grande Exato. maioria é. Sim. Aliás, os dinossauros que estão lá, pelo amor de Exato. Deus, já deviam dar linha e Exato. dar espaço pra gente Mas nova. tem gente nova querendo trabalhar. Mas tem gente querendo trabalhar. Infelizmente, o sistema não é fácil. Não, eu ia perguntar, já emendando nisso que você está falando, Léo, é o seguinte: eu entendo perfeitamente essa sua ideia de carteira, diversificação. Mas nesse momento agora, se você pudesse escolher, vamos colocar, se você pudesse escolher, esquece toda essa filosofia que a gente falou. Vale mais a pena olhar para empresas no Brasil que podem se favorecer agora com essa questão Trump, etc., e comprar, ou comprar ainda, ficar lá nos Estados Unidos, porque teve queda, a gente viu S&P 500 cair 20% esses dias. O que você faria nesse momento? Depende. Você acredita que você deixa o capital nos Estados Unidos mais do que no Brasil ou uma parcela lá? Por quê? Porque você acredita mais nos fundamentos da economia americana do que nos fundamentos da economia brasileira. Você acha que com tudo isso os fundamentos da economia americana e da brasileira relativamente mudaram muito? Se você acha que sim, você muda a alocação. Se você acha que não, você mantém mais ou menos a mesma alocação. Sim. Eu acho que não. Eu ainda acredito muito mais, infelizmente, tá? Quero voltar aqui para poder dizer o oposto, mas acredito muito mais na capacidade dos Estados Unidos de gerar riqueza e produtividade do que o Brasil. Os Estados Unidos era mais rico do que o Brasil e continua sendo mais rico do que o Brasil. Em 1970, um brasileiro produzia 60% do que um americano produz, né? Ou seja, o que eles faziam em 1 hora, a gente fazia em 0,6 horas. Agora a gente produz 1/4 do que os americanos produzem. Ou seja, o que eles fazem em 25 minutos... Eu acho que eu falei errado no início. O que eles fazem em 25 minutos, a gente faz em 1 hora. Ou seja, a gente precisa aumentar muito a nossa produtividade. Eu acho que isso mudou? Não. Acho que isso vai mudar daqui para frente? Também não. Então, eu não vejo por que mudar. Você quer ver um exemplo disso? Foi em 2008. Em 2008, quando você teve uma crise causada nos Estados Unidos, o que aconteceu? Lá com o dólar se valorizou cada vez mais. Por quê? Porque você teve o que chama de flight to quality. Ou seja, as pessoas colocaram o recurso aonde, apesar de a crise vir de lá, eu ainda acho que a moeda forte vai continuar sendo o dólar. Então, ainda Sim. que a crise tenha vindo de lá, o dólar pegou e não perdeu tanto valor assim com várias moedas. Então, eu não mudaria tanto a minha alocação. Independe disso. Se você quiser fazer o que eles chamam de diferença tática e estratégica, né? Vou fazer uma alocação mais tática aqui, um pouco mais Brasil, ok, mas eu não mudaria tanto, porque, infelizmente, a gente não tem feito as coisas que a gente precisa fazer. De novo, olhem a produtividade americana ou a bolsa americana e a brasileira. É impressionante, mas eles já eram mais ricos e continuam gerando mais valor que a gente, sim. Eu acho que o que o Léo e o Thiago também, o Thiago Reis, querem dizer, Carol, é assim, se você tem já um plano estratégico, que eu quero ter, sei lá, 50% no Sim, Brasil, definido.
diversificada entre renda fixa, tal. E 50% nos Estados Unidos, você vai montar a tua carteira, vou atualizar. Puta, caiu Bolsa Americana, caiu Brasil. Pô, mas aonde que eu posso investir? Dentro do que você já configurou como um mapa estratégico, você não vai fugir disso. Né? Você não vou encher a mão agora nos Estados Unidos passando os 50%. Caiu para 47%, pô, vou comprar um pouquinho aqui que chegue nos 50%. Sim. Posso passar um pouquinho, Rebalancear, né? mas não fugir muito do mapa. Agora, Léo, a gente entende hoje que a economia brasileira tá de mal a pior, porque o governo só se preocupa em gastar. E aquele corte de gastos que era esperado, o anúncio, não veio. Veio lá com um planinho de corte de gastos do Haddad, que no mesmo dia falou da isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil, e o mercado respondeu super mal. Pô, nós estamos aqui ansioso por um corte de gastos, você me vem com uma porcaria de um projetinho de corte de gastos, e ao mesmo tempo com uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que pode abrir um buraco nas contas públicas. Você, como economista e que está dentro de Brasília como deputado, o que o governo deveria estar fazendo agora com o corte de gastos? O que a gente poderia cortar de gastos para ajudar esse déficit fiscal e monetário? Certo. Antes, para responder a pergunta da Carol, para não dizer que eu fugi da pergunta, mas eu sinceramente, eu tô respondendo convictamente que eu não sei o que vai acontecer com o Bolsonaro. Sinceramente, não sei. Eu poderia dizer que há elementos para sim, porque as cartas já estão marcadas lá. É nítido que querem que ele seja preso. Então, como vai ser decidido no STF? Vai recorrer para quem? Não tem. Então, acho... Mas, por outro lado, poderia haver argumentos de que isso talvez causaria um mal-estar maior, etc e tal. Porque uma coisa é fato. A prisão ou não prisão é política e não é nada técnico, né? Tá aí o Sérgio Cabral solto, tá aí diversos membros aí que tiveram na Lava Jato soltos, em casa, etc. Então, infelizmente, a justiça nesse país tem sido muito seletiva politicamente, ao invés de ser técnica. Eu não sei, mas se eu tivesse que apostar, Léo, você tem que apostar 1 milhão aí, e aí pra ganhar ou perder. Eu apostaria que sim, ele seria preso, porque como eu falei, parece um jogo de cartas marcadas. Eles decidiram lá muito rápido, de forma quase que unânime ali a coisa. Bom, voltando à questão do que deveria ter sido feito, que deveria ser feito, é justamente essa. O que acontece? Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é dívida pública cada vez mais aumentando. Então, um país mais endividado. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas o Brasil não tem uma dívida pública tão elevada, uns 80% do PIB aí. Enquanto você olha países como os Estados Unidos tem mais do que isso, o Japão tem mais de 200% do PIB. Então, qual é o problema da gente ter 80% de dívida em relação ao PIB? Se esses países são ricos e vocês liberais estão dizendo que a gente não pode se endividar muito, mas esses países são mais endividados que o Brasil. Sim, mas tem uma grande diferença. De novo, não é só o mercado financeiro. Tudo que olha preços de ativos, olha o futuro. Então, você não está preocupado com a dívida hoje, você está preocupado com a dívida do futuro. Então, eu vou dar um exemplo aqui no dia a dia das pessoas. Se você está 10 quilos acima do peso, comparado a uma pessoa da mesma altura que você, e aí eu vejo que você está indo na academia e tal, não sei o quê, e a outra pessoa tá 10 quilos mais magro que você, mas não tá indo na academia, tá comendo um monte de fast food, eu ia estar mais preocupado com a outra pessoa do que com você. Sim. Porque eu ia falar, cara, sim, você está... Mas eu vou projetar o teu comportamento para os próximos 3 anos. Eu sei que nos próximos 3 anos, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai estar bem fisicamente. A outra pessoa não. Ela está hoje melhor que você, só que daqui 3 anos, ela vai estar muito pior, porque eu tô vendo o comportamento dela hoje. Ela tá indo pro caminho errado. Então a dívida é a mesma coisa. A dívida é isso. Eu não estou preocupado só com a dívida hoje, estou preocupado com a dívida do futuro. E o que é a dívida do futuro, então? A dívida do futuro é a dívida hoje, corrigido pela taxa de juros que você paga ela, mais o quanto você aumentou ou diminuiu dessa dívida. Simples assim. Ou seja, a dívida de amanhã é a dívida hoje, vezes os juros, porque você tem que corrigir ela através do tempo, mais o quanto você aumenta ou diminui dessa dívida. O problema do Brasil é que enquanto o Japão paga menos de 2% de juros por ano, a gente paga 14%. A gente paga 14%. Então, nossa dívida já é corrigida por um valor muito grande. Além disso, você não está reduzindo, você está aumentando a dívida. E para você poder reduzir essa dívida de maneira sustentável, o que você tem que fazer? Um superávit primário muito grande,
O que é o superávit? É quando você gasta menos do que você arrecada. Sim. Por quê? Porque a sua dívida está sendo corrigida com uma taxa de juros muito grande. Pensa numa família. Pô, se você está pagando 30% ao ano, você tem que fazer um esforço imenso para essa dívida não explodir. Por Exato. isso que as pessoas fogem da dívida de cartão de crédito. Sim. Porque, cara, se você pegar R$1.000 ali, ainda que não seja muito, esse é o exemplo, mais ou menos. O Brasil é um país que tem R$1.000 no cartão de crédito, e o Japão é um país que tem no consignado ali R$50 mil. R$1.000 parece ser menos inofensivo do que 50. Só que R$1.000 sendo corrigido a 10% ao mês é muito mais Exato. ofensivo do que alguém que paga 50, 2% ao ano. É exatamente isso que acontece. Então, esse é o problema do Brasil. A trajetória da nossa dívida é muito ruim, porque ela é corrigida a uma taxa de juros a 14%, e o nosso déficit primário está aumentando essa dívida. Ou seja, a gente está gastando mais do que arrecada. Aí o mercado fala, tudo bem, cara. Vocês querem fazer isso daí? Tudo bem. Só que então, agora o governo, quando vai se financiar, eu não quero mais receber 10% dele. Eu quero receber 15% dele. Porque agora ele é um mal pagador. Porque esse cara Oferece risco? oferece cada vez mais risco. Porque eu tô vendo que você tá se endividando. É a mesma coisa. Você empresta dinheiro pra alguém, e aí ela, pô, me empresta R$50 mil. Beleza. Aí ela fica desempregada. Aí você já fala, acho que a pessoa não vai me pagar. Ou ela deu calote em outro. Você fala, mas a pessoa não vai me pagar. Se ela te pedisse dinheiro de novo, vamos supor que você quisesse emprestar, você ia emprestar uma taxa maior ou menor do que antes? Maior. Muito maior. Claro, contém risco. É isso que maior. acontece com o governo. Então, agora você tá cada vez pedindo mais dinheiro. Eu até empresto. Mas para valer a pena para eu emprestar para você, tem que ser uma taxa de juros muito maior. É isso que acontece. E daí algumas pessoas poderiam dizer assim, mas então tá bom. Se a gente está preocupado com o endividamento do Brasil no futuro, e não só hoje, e o problema é que ele é corrigido a uma taxa muito alta, por que o Banco Central não derruba a taxa de juros de 14% para 2%? Porque daí a gente vai corrigir. Aí a inflação estoura. Exato, né? lembra aquela questão de equilíbrio geral? Vamos ver as consequências disso então. O que vai acontecer? Taxa de juros 2%, o governo gastando muito e tal. Você tem a política monetária, que é a taxa de juros, pisando no freio, e a política fiscal acelerando. Ou seja, você tem um carro meio desgovernado ali. E aí a inflação vai disparar. E vale a pena destacar também que o Banco Central só controla a taxa de juros no curto prazo. Ele não controla a taxa de juros no longo prazo. Quem controla a taxa de juros no longo prazo são as pessoas que compram e vendem títulos Sim. no mercado. Então, ainda que ele botasse a taxa de juros no curto prazo, o que as pessoas falariam? Ok, beleza, pagando 2%, mas ele está continuando a se endividar. A taxa de juros no longo prazo vai aumentar, que é a famosa Sim. curva de juros. Então, a curva de juros hoje ia ficar muito mais inclinada. Ela cai no curto prazo, ela aumenta muito mais no longo prazo. É isso que ia acontecer. Ô, Léo, e até citando essa questão de risco, a gente teve recentemente o caso do Banco Master, que foi muito divulgado. Eu não sei se você acompanhou, mas o Master, ele emitia CDBs, enfim, pagando muito mais do que o Tesouro Direto, por exemplo. Então, enquanto o Tesouro estava pagando lá IPCA mais 7, o Master emitia CDBs a IPCA mais 9, ou CDB prefixado, enquanto o Tesouro está pagando 14, o Master estava pagando 18, 19. E aí é claro que a ganância bate nas pessoas, né? Se você olhasse lá no Banco Data, a saúde financeira do Banco Master, é um banco lucrativo e tudo mais. Porém, nos bastidores dizem que o Master não está muito bem das pernas. Recentemente a gente viu a notícia que o Banco de Brasília está querendo comprar parte das ações do Banco Master. Por outro lado, você tem o BTG que ofereceu, parece que R$1 para assumir o passivo de Master, que teoricamente para ele não vale. E aí muita gente criticando o Banco de Brasília. Pô, você vai pagar para comprar o Master, sendo que o BTG está falando que não vale nada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o risco das pessoas investirem em produtos de renda fixa de bancos assim que estão com certo risco. E se você acha que o Banco Master realmente possa vir a quebrar e se o Banco de Brasília vai resgatar ou não. O que estão falando ali em Brasília? O FGC, ele nasceu por um motivo bem interessante que faz muito sentido. O que acontece? CDB nada mais é do que um banco emitindo uma dívida. Sim. Assim como é uma debênture de uma empresa, assim como é o título público de um governo. Então, o que acontece? De novo, lembra que a gente falou, as empresas vão pagar uma taxa de juros para uma dívida que ela pega de acordo com o risco dela. Se você tem um banco grande, bem estabelecido, é óbvio que esse banco ele vai remunerar o CDB deles a uma taxa menor do que se você tem um banco menor. Sim. E por que isso pode ser
Então é assim que são formados os preços. Pô, se eu tenho um banco que existe há 100 anos e ele me paga 120% do CDI, um banco que nasceu há 3 anos, bem menor e tal, ele não vai poder pagar só a mesma coisa, porque você fala, pô, eu vou emprestar para o outro, então ele tem que pagar mais. Bom, só que daí, em geral, você teria apenas bancos grandes, né? Porque os pequenos, talvez, eles não conseguiriam crescer. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, vamos criar o FGC. Fala assim, não, tudo bem, a gente quer estimular a competitividade, ou seja, a gente quer cada vez mais bancos. Só que esses bancos menores, eles nascem em uma competição ali, talvez, desleal. Então, vamos fazer com que até 250 mil por CPF seja coberto caso tenha algum Aconteça calote. alguma coisa. Exato. E aí, então, agora você está seguro. Agora, você pode emprestar para um banco pequeno, e aí o banco pequeno vai... Porque senão ele ia ter que emprestar uma taxa de juros muito maior para poder compensar. Sim, se não tivesse o FGC. Exato. Se você fala assim, cara, se você aceitou receber 140% do CDI em um banco pequeno, sabendo que tem FGC, se você não tivesse FGC, quanto você ia ter que aceitar para receber? Muito mais. Muito mais. Porque você fala, cara, se quebrar, e esse banco pode quebrar, né? Exatamente. Então, e aí você aumentar o custo do crédito. Então, quando você coloca o FGC, você reduz o custo do crédito. Então, o FGC existe por um bom motivo. Mas o Banco Master é o exemplo do que é o capitalismo no Brasil. Você tem Guido Mantega como conselheiro, você já teve Henrique Meirelles. Você tem o Paulo Gala como CEO do banco, que é amigo do presidente do Banco Central, que é quem tem que autorizar ou desautorizar, fazendo lives juntos, etc. Então, não tô falando de caráter de ninguém. Tô falando que é óbvio que existe um conflito de interesse. É óbvio Sim. que existe. Se fosse eu, para julgar meu amigo, tem conflito de interesse. Por isso que muitas vezes o juiz fala, eu sou suspeito de decidir sobre este ato aqui. Então você tem o Paulo Gala, que é amigo dele há muito tempo, né? Deram aula juntos. Você tem um ex-membro do governo, Guido Mantega. Você tem, até onde eu vi nas notícias, tá? Para não ser processado, vi nas notícias, a esposa do Alexandre de Moraes como advogada ali, contratada ali pelo banco. Ou seja, você não tem capitalismo ali, você não tem livre mercado, você não tem nada. E aí foi vendido para quem? Olha, para um banco estatal aí, do estado de Brasília. Ou seja, você tem conexões políticas. Então esse banco que aumentou o patrimônio absurdamente. E por que, de novo, eu acredito nos preços de mercados. Por que eu acho que valer R$1 é a mesma coisa que dizer que não vale nada? Suas dívidas estão maiores do que... Seus passivos estão maiores do que seus ativos. Por isso que você paga ali R$1 como algo simbólico. Eu acredito nisso. Por quê? Que esse é o preço. Porque se valesse 100 milhões, alguém compraria. Alguém discorda que vale então oferece lá você. Oferece Exato. 100 milhões, né? Se você acha, mas aquilo ali, por exemplo, aquele ativo foi vendido a preço de banana. A esquerda diz muito isso. Porque a Vale foi vendida a preço de banana. Ué, se você acha que foi muito barato, compra você. Exato. Se você acha que foi mais barato, é porque você acha que vale mais, Sim. né? Então, junta as pessoas e tá cheio de investidor querendo boas oportunidades. Então, se você acha que vale mais do que aquele ali, o setor privado, compra você. O setor privado falou, cara, eu não entendo que isso valha alguma coisa. Logo, Sim. eu vou comprar aqui para tentar arrumar a casa e daí tentar fazer com que tenha lucro no futuro. Mas é o exemplo do capitalismo de compadre no Brasil. Políticos com partidos políticos, com pessoas com conexões políticas fazendo negócios na iniciativa privada. Ou seja, não tem nada de livre mercado aí. Mas você acha que vai aprovar a compra pelo banco? Porque tem muita gente aqui, inclusive, que está assistindo o nosso canal, que assim, apesar de nós CDB termos lá. o FGC, Sim. a gente não sabe, pode ser que demore 4, 5, 6 meses para liberar o dinheiro do FGC. E as pessoas ficam difícil preocupadas, lidar, porque né? elas vão ficar sem a rentabilidade desses meses. E o tamanho absurdo do que vai comprometer o FGC. Eu acho que é 50% do que tem de FGC ali. Se Exato. você tem mais um banco que quebra junto com o Master ou mais 2 bancos Exato. pequenos, sabe-se lá se o FGC aguenta o tranco. Exato. E aí a esperança era o Banco de Brasília comprar. Você acha que vai ser aprovado? Porque agora passa por uma aprovação, né, dos órgãos reguladores, né? Mas exato, mesmo, ainda que seja comprado, esse é o temor de muita gente do mercado. Que você fala, cara, então quer dizer, o que acontece? Você gera um problema de moral hazard. O que é moral hazard? É quando alguém se comporta de uma maneira ruim e você não pune quem se comportou de maneira ruim. E aí o que você faz? Você está sinalizando que tudo bem, se você fizer isso, eu vou passar a mão na sua cabeça de novo. E aí, muitas vezes, é a decisão. Devo ajudar ou não essa pessoa, né? Por quê? Você fala para a empresa assim, olha, você não pode se endividar. Boom branco. Você não pode se endividar, você não pode fazer isso.
E aí ela vai lá e faz tudo isso. E aí você vai lá e salva. O que você está sinalizando? Que a gente vai te socorrer a qualquer momento, outras pessoas podem fazer o mesmo que a gente vai ajudar, né? Exato. Você tem lá seu filho, ó, se você fizer isso, pô, você vai ficar de castigo, não sei o quê. Ele vai lá e faz. Você não faz nada. O que ele faz? Você vai fazer De na novo. próxima. Exatamente. É isso que é moral hazard. Por isso que, em 2008, várias empresas quebraram. E eu acredito nisso, justamente pela questão do moral hazard. Você fala, cara, se eu gostaria de salvar. E se eu salvasse aqui e parasse aqui, ok. O problema é que, a partir do momento que eu salvar essa empresa, várias outras vão ter vendo, falar, vamos dar um jeitinho e tal. Em geral, o que acontece com o refis, os programas de refinanciamento? Você perdoa uma dívida, é isso. Uhum. Olha, se eu tô te perdoando uma dívida, então o que você tá sinalizando? Pode se endividar, porque no futuro lá você vai chorar e eu vou ceder, e aí você... Então, para que eu tenho incentivo para pagar essa dívida? Então, ainda que o Banco de Brasília compre, BRB, e o Banco Central aprove isso, você vai gerar um moral hazard grande, que você está sinalizando, pode fazer o que você quiser, que a gente vai te salvar. E aí, alguns poderiam dizer algum contraponto, que tem o famoso too big to fail, né? Que às vezes você tem como é banco, e é extremamente conectado, etc. E para quebrar um banco, basta dizer que vai quebrar e as pessoas acreditarem, porque um banco tem mais capital emprestado, até pelo método que você empresta mais dinheiro do que você tem de fato ali, basta dizer que vai quebrar um banco que ele quebra. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 foi um pouco disso. Alguns bancos quebraram, mas aí chegou alguns e falou, não, se deixar quebrar agora vai destruir a economia inteira, então esses a gente vai ter que salvar. Então, algumas empresas deixaram quebrar, mas bancos, e aí tem o documentário Too Big to Fail, que é exatamente isso, cara. É muito grande pra gente deixar quebrar. Que é mais ou menos o que está acontecendo com o Master. Nem é um banco tão grande assim, mas seria metade do FGC. Então, se tem uma empresa que ocupa muito espaço no FGC, talvez você tenha essa dúvida. Mas eu sou do cara que não gosto de gerar incentivos para as pessoas se comportarem mal no futuro. Então, vamos punir aqueles que tiveram um comportamento ruim. Não que eu quisesse o mal deles, negativo, mas que se a gente ajudar vai ser pior no futuro para a economia, porque todo mundo vai fazer isso. Quando você briga com a sua filha, por exemplo, não é porque você quer o mal dela, não é que você quer continuar brigando com ela. É justamente para não precisar ficar brigando no futuro, que você fala, cara, tá vendo? Quando eu falar alguma coisa, eu vou cumprir o que eu tô falando. E aí, se você tiver credibilidade, ela vai acreditar e não vai precisar fazer mais aquilo. Que eu acho que vai acontecer o oposto. Se o BRB comprar, se o Banco Central aprovar, você tá mostrando, o Banco Central tá permitindo várias coisas agora. Passando a mão na cabeça daquele aluno levado, né? Exato. E aí já quero aproveitar para falar agora da Casa Capital, Carol, mais um parceiro nosso aqui, que inclusive faz boas recomendações. Porque o que acontece, pessoal, que vocês têm que entender? Muitos assessores de corretoras, de casas de investimento, acabam te empurrando produtos ruins. Não tô falando que o CDB do Banco Master é ruim. Eu também tenho CDB do Banco Master. Mas, a partir do momento que a gente empresta o nosso dinheiro para um banco, né, que possa ter algum tipo de risco, porque tá pagando a mais, eu já tinha ciência que eu tava correndo algum risco. Eu fiquei dentro do FGC, né, e eu espero que você também. Mas não é bom a gente contar sempre com o FGC. Então, infelizmente, muitos assessores de investimento acabam te recomendando produtos ruins, porque é bom para eles ganham comissão em cima disso, né? Mas para você no futuro pode se tornar uma dor de cabeça, principalmente se você não sabe o que está fazendo. Então, a Casa Capital, que é um escritório, um dos maiores do Brasil, junto ao Banco BTG, eles têm ótimos assessores de investimento, eles cuidam do patrimônio, são das empresas mais bem avaliadas no Brasil hoje, tá? Então, se você tem conta no BTG, tá insatisfeito com o teu assessor, entre em contato com eles, puxa lá a conta para Casa Capital, que é um escritório que eu sei, eu confio no pessoal que tá lá, tá? E a Carol também, a gente gosta muito inclusive eu que tive assessores. Agora, inclusive eu que até tirei uma parte ali do meu dinheiro de mão de agente autônomo, não são todos, claro, porque não estava vendo minha carteira, não me ligava para falar os produtos do dia a dia, porque às vezes você está trabalhando, não tem muito tempo, então você quer ver o que tem ali no dia a dia de produtos. E a Casa Capital faz isso, eles têm um excelente atendimento e trazem os melhores produtos dia a dia. A gente vai deixar aqui um link, pessoal, acesse esse link, preenche esse formulário que você vai ter pessoas ali, é o terceiro top escritório do BTG, então preenche esse formulário que eles vão entrar em contato, vocês vão ter contato direto e vai ser muito mais fácil para você escolher o seu escritório, enfim, para alguém para cuidar do seu dinheirinho ali suado. E se você tem conta em outra corretora também, quiser abrir conta com eles, abre porque eles têm ótimos produtos de investimento. Você também pode investir em ações, fundos imobiliários com eles, mas eles vão sempre te recomendar algo bem interessante. Léo,
Falando sobre a questão de geopolítica, vamos entrar um pouquinho de geopolítica aqui. Qual a relação que você enxerga hoje com o Lula e o Donald Trump? Porque eu vi o Lula gritando aos 4 ventos aí que se o Trump meter taxa no Brasil, o Brasil também ia devolver taxa. E ele tinha uma relação tão boa com o Bolsonaro, mas com o Lula me parece que é meio arranhado. Esse cenário te preocupa hoje? Vamos lembrar que não necessariamente porque o Trump é de um partido de direita republicano e o Bolsonaro e o Lula é de um partido de esquerda, logo eles deveriam se odiar. Não é verdade, porque o Lula se dava muito bem com o Bush, que era republicano, e não se dava tão bem com o Obama, que era democrata. Ainda que o Obama falasse "You are my man", falasse lá aquele, pô, você é o cara, não sei o quê, o que acontece de fato na prática é completamente diferente. Mas, nesse caso, eu acho que sim. Até pelo que o Trump representa ali para o pessoal da esquerda, as relações não têm sido boas, né? E o fato é que o Brasil é um player pequeno nisso. O Trump não tá muito preocupado com o Brasil, essa é a pura realidade. O foco dele é a China, no caso, né? Exato. Tem vários outros países que ele estaria preocupado primeiro. Infelizmente, ainda tem sido assim. Então, ele está preocupado com a China. Estaria mais preocupado até com o México, que faz fronteira, com o Canadá, que faz fronteira com alguns países da Europa. Tem uma guerra, né? Rússia e Ucrânia. Acho que o Brasil, às vezes, a gente fica tentando dar mais peso a essas coisas. As pessoas dizem assim, porque agora, o que isso vai significar para o Brasil? O que a eleição do Trump vai significar para o Brasil? Olha, o Brasil tem seus próprios problemas. É um país pobre, tão pobre quanto o Gabão, pelos nossos problemas. Não vai ser um salvador da pátria de outro país que vai resolver a gente. Vai ser a gente mesmo. E as pessoas, em geral, não gostam de ouvir isso, porque dá trabalho. É mais fácil você acreditar que alguém vai resolver teu problema. Quando você vê que você precisa resolver o seu problema, dá trabalho, né? Tem que... Enfim, não é simples. Por quê? Porque o Brasil cresce há 40 anos, em média, 2,2%, mais ou menos. Sendo desses 2,2%, 2% foi aumento de mão de obra e 0,2% foi aumento de produtividade. Isso não tem nada a ver com governo de esquerda ou de direita dos Estados Unidos. Significa que a gente não fez a nossa lição de casa. E daí, quanto que o Brasil vai crescer dos próximos 10 anos? Que, como economista que estuda desenvolvimento econômico, é isso que eu estou preocupado. Eu não estou menos preocupado com o que vai acontecer com a Bolsa esse ano ou com o dólar esse ano. Eu quero saber como é que a gente aumenta o PIB potencial do Brasil. Bom, nos próximos 10 anos, se a gente dividir e decompuser o que é o crescimento de um país, é o aumento da produtividade vezes o número de trabalhadores de uma economia, o número de trabalhadores no Brasil nos próximos 10 anos vai crescer 1%, mais ou menos. Significa que se a gente quiser crescer 3% a 4%, a gente tem que aumentar a nossa produtividade. Se a gente vai crescer 1% a mão de obra, a gente tem que aumentar a nossa produtividade mais 3%, 4%. Só que nos últimos 40 anos ela aumentou 0,2% ao ano. Ou seja, é um aluno que tirou 3 e agora está prometendo que vai tirar 10. Não tem muito motivo para acreditar. Então a gente precisa fazer as medidas necessárias para poder aumentar a produtividade. Perceba que isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. O que isso vai dizer são os voos de galinha. Agora a gente importou um pouquinho mais, agora a gente importou um pouquinho menos. Tudo bem, vamos supor então que agora a China está sendo taxada a 104%. Vamos supor que diversos países estão sendo taxados e o Brasil agora foi taxado só a 10% comparado aos outros. Então logo a gente tem uma oportunidade para ocupar esses mercados. Ok, mas você continua num ambiente ruim para fazer negócio, as pessoas continuam sem educação básica, você continua sem infraestrutura. Ou seja, você não resolveu os problemas do país de verdade. Sim. Então, enquanto a gente não resolver esses problemas do país, pode entrar quem for lá, taxar o que for. Não é isso que vai fazer a gente crescer de verdade. O que vai fazer é dar um voo de galinha um pouco a mais ou um pouco a menos. É isso que vai acontecer. Mas a visão do mais pobre frente ao governo atual Lula, que sempre foi o eleitorado do Lula, né? Tanto Nordeste como... Tanto que ele falou quando a pessoa ganha um pouquinho, deixa de votar nele já. Exato. A gente vê que a inflação no Brasil bateu na casa do mais pobre. O preço do ovo subiu muito. O que ele prometeu picanha, as pessoas não estão comendo, não conseguindo nem comer o ovo. O que você tem qual a sua visão em relação ao mais pobre frente ao Lula? Você acha que o mais pobre tá chateado com o Lula, acordou um pouco? As pesquisas vêm mostrando isso? Qual que é a sua visão? Pelo cenário econômico mesmo, né? Exato.
A verdade é que a grande maioria dos brasileiros, as pessoas, estão muito menos preocupados de que partido é o cara, de que lado ele tá, e estão muito mais preocupados em quem vai botar comida na mesa deles. Exato. Existe uma classe média e alta twitteira, da qual eu faço parte, que fica discutindo várias coisas, que o cara não quer saber. Ele quer saber quem vai botar comida no meu prato. Se for o cara de esquerda, de direita, é isso. O cara não sabe. A gente estuda política, analisa, vive disso. Então é natural que a gente esteja mais informado e saiba os detalhes. A população tá agora, acordou 6 horas, pegou 2 horas de ônibus, vai trabalhar 8 horas, vai pegar mais 2 horas de ônibus para voltar para casa. Se tiver algum problema, vai ficar 3 horas no SUS. Tem um filho na escola pública, essa é a grande média do brasileiro. Então, o cara mais... Assim como o Bolsonaro tinha bastante popularidade entre os mais pobres, inclusive. Assim como o João Dória foi eleito, ganhou do Haddad, quando ele foi candidato a prefeito, nas periferias. Então, as pessoas querem saber quem é que vai me dar mais condições de viver dignamente. Simples assim. E daí, dito isso, as pessoas estão vendo que esse governo não tem representado as soluções para os problemas deles. Por quê? Porque as coisas estão ficando caras. Porque de 2000, o Lula foi eleito em 2003, né? Significa que uma pessoa que nasceu em 2003 tem 22 anos agora. Desses 22 anos, o PT ficou 16 no poder, se não me falha a minha conta. Foram 8 de Lula e quase 8 de Dilma, né? Isso. 8 de Lula, 6 de Dilma, 14, mais 2 de Lula, 16. Quando completar esse ciclo do Lula, vai ser 18 anos. Ou seja, 18 anos de 24 anos. 75% ali do tempo, mais ou menos. E aí o cara olha, bom, deixa eu ver esse partido aí, porque lá atrás eles me deram, me que prometeram. vamos ajudar os mais pobres, que vamos dar educação, que o país vai mudar, que o país vai ser outro, etc. A inflação tá alta. A renda do trabalhador não sobe. Tá comendo Você menos. continua com 100 milhões de brasileiros sem esgoto em casa. Você continua com as pessoas morrendo na fila do SUS. E aí alguns poderiam dizer, mas faltou tempo. Mas já deu 16 anos. Vai dar 18 anos. Ou seja, não foi falta de tempo. Então o cara, quando olha isso, ele fala, cara, legal. A retórica de vocês é muito legal. A narrativa de vocês é muito legal. Mas não funcionou. Deixa eu testar outra pessoa. Deixa eu tentar outro partido ou qualquer outro que seja. Eu acho que é isso que está acontecendo. As pessoas... E a narrativa importa, mas quando você já ficou 75% do tempo nos últimos 24 anos no poder, o que mais? Você precisa de mais 4 anos? Vai ser no próximo, não vai ser nesse não. Então as pessoas acho que estão cansadas das promessas e não têm dado resultado. E por isso que eu defendo as coisas que eu defendo. Não é porque alguém me mandou ser de direita, alguém me mandou ser liberal, alguém me mandou ser pró-mercado. Não, porque eu simplesmente olho as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. Eu falo, cara, isso aqui funciona, devemos copiar e acelerar. Isso aqui não funciona, vamos tentar outra alternativa. E não de lado A ou B. Tanto é que, eu já falei, eu sou do Partido Novo, defendo políticas pró-liberais, e pró-mercado, liberais. Só que eu defendo o Bolsa Família, acho que foi uma boa política. Esse programa Pé de Meia, apesar de deturparam agora de novo, mas eu tenho um projeto de lei parecido com esse. Eu acredito, vamos dar um incentivo financeiro pequeno para aluno pobre do ensino médio. Se tem alguém que a gente deveria ajudar, são as famílias mais pobres no ensino básico, né? Muito mais do que dar subsídio para empresas grandes, essas coisas, exato. Ou o cara que vai na USP e ganha 30 mil reais. Vamos ajudar o cara pobre do ensino médio. Então, isso, quem propôs foi o governo de esquerda. Então, não tem um problema quanto a isso. Agora, Tem que de cumprir 100 de forma coisas, certa, né? e de 100 coisas, 98 são erradas. Não deram resultado. Eu não tenho o menor problema de mudar de opinião se tiver novas evidências dos fatos. Eu quero, no final do dia, acertar. É como um investidor, e eu trabalhei já no mercado financeiro também, eu fui treinado do BBA, trabalhei no BTG Pactual, e no fundo o investidor, ele não quer saber de ter razão, ele precisa estar certo, ele precisa acertar. Eu falo que a diferença do M&A e do Private Equity é o seguinte, eu também trabalhei em fusões e aquisições, o M&A é o cara que faz fusões e aquisições, né? Então ele vai convencer o cara lá de que é aquilo, você deveria comprar aquela empresa, porque ela vai ser boa. E aí ele vende ali e às vezes ele vai embora. Ele não tem muito skin in the game. Private Equity não. Private Equity é seu capital e você compra a sua empresa.
Você precisa estar certo no final do dia. Não basta só narrativa. Porque no M&A, tudo bem. Não deu certo. Não deu por causa daquilo, já tô em outro. Exato, já tô em outro e tal. Private equity não. Você vai com aquela decisão. Então você, quando tem um investimento, você precisa ter a autocrítica para falar, cara, esse investimento foi ruim. Eu errei por causa disso, disso, disso. É importante eu entender por que eu errei, para eu não repetir esse erro no futuro. E eu vejo política pública assim. Se você quer fazer com que as coisas dêem certo, eu não preciso viver de uma massa de manobra explorada e enganando esses caras, eu quero fazer dar certo. Então, o que funcionou e o que não funcionou? E a gente já tem aí 18 anos para ver que várias coisas não funcionaram. O que acontece? Eles continuam insistindo no erro de várias formas. Por isso que não tem, na minha visão, como defender essas políticas públicas. Ô, Léo, você citou a questão da USP, por exemplo, e eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Eu tenho muitos amigos meus que fizeram USP, só que todos com uma grana boa. Todos ricos. Todos ricos, né? Português, claro. Engenheiros, enfim. Cara, quanto que a USP leva, não sei se você tem essa informação, de grana, não sei se é a prefeitura ou o governo de São Paulo, e existe algum projeto para mudar essa questão de, nós estamos dando ensino gratuito para rico? Existe o meu projeto de lei, que inclusive, obviamente, quem diz defender os mais pobres foi justamente contra. Funciona assim, como é que a USP é financiada? A USP recebe parte do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, que o Estado de São Paulo arrecada, ele repassa para USP, Unesp e Unicamp, né? Assim que funciona. Então, ele recebe 9,56% de todo o ICMS arrecadado em São Paulo e vai metade para a USP, mais ou menos, e a outra metade para a Unesp e Unicamp, pelo porte das universidades. O que significa que dá uns 10 bilhões aí por ano, arredondando, para as 3 universidades. Ou seja, a USP fica com 5, fica metade ali para a Unesp e mais metade para a Unicamp. Ok, então essa é a fonte de receita dela, da USP. 5 bilhões por ano, mais ou menos. E daí o que acontece é o seguinte, vamos ver como é que as melhores universidades do mundo fazem. Que é isso, é simples assim. Deixa eu ver, se eu tô começando uma empresa, se eu tô começando qualquer coisa, deixa eu ver como que o melhor da minha área faz. Claro. Então, vamos ver que a gente tá fazendo certo ou errado. Quando você vê as melhores universidades públicas do mundo, o que acontece? Elas recebem, sim, dinheiro do governo, só que elas também têm fontes de receita própria. Então, de 100% ali de que elas arrecadam, você pega a universidade... Não vou comparar Harvard, tá? Não vou comparar MIT, que são universidades privadas. Vou comparar Universidade da Califórnia, UCLA, por exemplo. De 100% que eles recebem, uns 50% é de fontes do governo. Os outros 50% é de fontes deles, próprias, doações, etc. Sabe quanto é na USP? 90%. 90% vem do governo. E aí, ela recebe o ICMS. O ICMS é imposto sobre consumo. Significa que se a economia vai bem, você arrecada mais. Se a economia vai mal, você arrecada menos. Então, quando tem uma crise tipo Covid, o que acontece? Despenca a arrecadação do governo, despenca o ICMS, logo a receita da USP despenca também de forma absurda. Se fosse a Universidade dos Estados Unidos, falar, tudo bem, mas isso é 50%, eu tenho as outras formas. Na USP é 90%. Então, já começa por aí. Só que tem uma outra questão. A USP arrecada 5 e gasta 5 ali, mais ou menos. Teve época que já gastou mais do que isso. Quando você tem uma crise, diminui a arrecadação, 95, 90% da USP é folha de pagamento. Ou seja, você não consegue reduzir isso daí. Sim. Ou seja, a sua receita cai, só que seus custos estão iguais. Aumenta seu déficit. Então, o que a gente fala assim, cara, vamos buscar fontes alternativas de receitas. Vamos fazer com que os mais ricos, quem ganha mais de 30 mil reais, paguem mensalidade. Porque é justo que... O que acontece hoje no Brasil? Tem o João, que é filho de um banqueiro, que vai estudar na USP. Por quê? Porque ele estudou numa escola boa, ele estudou na Graded, por exemplo, ele estudou na Mobile, ele estudou no Santa Cruz. Tem muito mais chance. Tem muito mais chance. E aí esse cara vai lá e entrou na USP. Uhum. E não vai pagar R$1. E você tem o João, filho do pedreiro, que, na grande maioria, o único que ele vai chegar mais próximo da USP é de trabalhar em algum serviço da USP. Ou algum curso que ninguém quer fazer, né? Ou algum curso que ninguém quer fazer também, exato, que não vai ter tanto valor de mercado. Então, esse é o Brasil. E o que eu estou dizendo tem um projeto de lei nisso, fala, cara, vamos fazer com que o cara mais rico pague e o mais pobre vai continuar sem pagar. É isso que acontece nos Estados Unidos. O mais rico paga e o mais pobre não paga. É simples assim. Para quê? Para que você tenha mais fontes de receita e daí você possa investir na universidade. Exato. Vai numa universidade pública no exterior e vai na USP. Me desculpa.
a qualidade da infraestrutura é 15 vezes melhor do que na USP. Você tem sala sem ar-condicionado, você tem sala caindo aos pedaços. Por quê? Porque não tem recurso, porque você alocou toda a despesa da universidade com folha de pagamento, não sobra dinheiro para investimento. Então, o que a gente está falando, olha, eu quero que o aluno tenha mais infraestrutura, eu quero que mais gente pobre possa receber bolsa, ou seja, além de não pagar, receber um auxílio permanência, porque isso é muito importante também, não basta você simplesmente colocar os mais pobres lá, você tem que dar condições de ele frequentar a universidade. Só que para isso você precisa de dinheiro. A solução que ele sempre propõe, me dê mais dinheiro do Estado. Ah, tudo bem. Só que aí você quer mais pagar imposto? Não. Ah, então da onde vai sair esse dinheiro? O que eu tô falando é, vamos permitir com que os mais ricos paguem mensalidade? E outras coisas, vamos permitir que você possa ter uso comercial de diversas áreas? Então que as empresas possam estarem lá dentro, etc. Não, ninguém quer. Veja bem, eu quero isso para ajudar os mais pobres. E aí eles falam, não. Então, os caras que dizem que são contra os ricos, os caras que dizem que defendem os mais pobres, na verdade, na prática, fazem tudo o oposto. Eles ajudam os ricos e prejudicam os pobres com isso. Você quer ver um exemplo? Quem é que mais dizem ser contra os empresários? Quem é que mais ajuda os empresários com subsídios? O governo do PT, a esquerda. Vamos dar subsídio pro cara fazer política industrial. E daí um monte... BNDES. BNDES era isso. Olha, eu capto a 10% no Tesouro e você vai me pagar só 3%. Para quê? Para você botar na sua empresa. Aí você tem um monte de empresário enchendo o bolso de dinheiro com juros subsidiados. Ou seja, os caras que mais dizem defender... Proteger a classe mais pobre é que mais ajuda que mais ao contrário, né? Ajuda os ricos. E prejudica os mais pobres. E essa questão de cotas, você é a favor, ou Léo? Desde que tenha critério econômico, sempre. Sempre. Saiu agora cota trans. Isso que eu ia te perguntar. Cotas trans. Ok. Então, se as vagas são limitadas, se você está dando cotas a alguém pela escolha sexual dela, significa que você está tirando a vaga de alguém. É simples assim. Se você está dando vaga para uma pessoa, você está tirando de alguém. Ok. Eu prefiro ter alguém só pelo fato de se declarar trans, porque é autodeclaração, tem a cota, e aí você está excluindo uma pessoa pobre, independente do sexo, eu prefiro dar para pessoa pobre, independente do sexo. Então, para mim, sempre tem que ter cota. Ah, mas então o trans pode ser pobre? Sim, então vamos colocar pobre, porque ele já estaria nessa cota. Mas não só pelo fato de ser trans. Claro que não. Por quê? A Erika Hilton agora tem direito à cota. Não faz sentido. Ela ganha quase 50 mil reais aí. Mas ela, como se declara trans, se ela quiser fazer curso de sociologia lá, ela vai poder fazer. E aí, então temos um Brasil em que você tem uma deputada federal, por uma lei, pode ter cota na Unicamp, e aí o filho do pedreiro, hétero, branco, não tem. Exato. Então, por isso que eu não sou a favor. Para mim, sempre cota socioeconômica. Mesma coisa vale para racial, tá? Vamos colocar só cota racial. Ok. Desculpa. Daí você pega o filho de uma celebridade negra, milionária, ela pode estudar lá, pode ter uma vaga preferencial lá. Também. Só pela questão socioeconômica, Socioeconômica ok. divide você, é muito mais justo. Exato. Porque independente se o cara é negro, branco, pardo, ele vai pegar o pobre. O pobre que precisa ter uma garantia de um bom estudo. Exato. Independente da cor, independente do sexo. Exato. Que é a justiça. Léo, quero te agradecer novamente aqui com a gente, né? Você que é um deputado que eu admiro muito, junto com o Kim Kataguiri. Acho que são os deputados que eu mais admiro aqui no Brasil. E você continue fazendo um trabalho bonito que você vem fazendo com seus eleitores, com o Brasil. Acho que você tem um grande futuro mais à frente. Nossos seguidores aqui, quase 1 milhão de inscritos aqui também. Sempre a gente recebe muito elogio do seu trabalho. Queria que você mandasse um recado final para quem está te assistindo e onde encontrar e saber mais do seu trabalho. Certo. Léo Siqueira PR no Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Léo Siqueira PR. BR, de Brasil. BR. Eu falei PR, né? BR. Não é de presidente. Léo Siqueira BR de Brasil. Não, e dizer que nossos problemas vão ser solucionados por a gente mesmo, né? Eu sempre fui assim na minha vida inteira. Eu saí da Zona Leste de São Paulo, né? Lá em Arthur Alvim, Itaquera. Perdi meu pai quando tinha 18 anos. Minha mãe é professora, meu pai era mecânico de avião. E eu só consegui mudar de vida através da educação e porque eu não fiquei esperando ninguém resolver os meus problemas. Então eu vejo muita gente lá na Assembleia Legislativa, o cara vai lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes protestar. E aí ele passa 4 anos da vida dele fazendo isso.
E aí assim, fala, cara, você me desculpa, você tá servindo de massa de manobra de um monte de político de esquerda que não tá nem aí pra você, cara. Você tá destruindo a tua vida. Sabe como eu consegui chegar aqui? Graças a Deus, pô, fazer graduação na FGV com bolsa, fazer mestrado fora, fazer doutorado. Porque enquanto vocês estão aqui servindo de massa de manobra a uma ideologia ultrapassada, a uma guerra de narrativa, eu estava em casa estudando, tentando ter um futuro melhor. Então as pessoas que veem o programa é um pouco disso. Eles estão aqui tentando aprender, estão tentando investir, fazer o dinheiro trabalhar por eles. Então não sirva de massa de manobra dos políticos. Foque no seu futuro, que é onde vai vir o maior retorno de investimento. Vocês estão ouvindo isso de um político. Eu poderia dizer, alguém que está como político hoje, eu poderia dizer exatamente o oposto. Que eu vou resolver a vida de vocês, que eu tenho todas as soluções para a vida de vocês, por isso, votem em mim para presidente 2026. Eu poderia dizer isso. O que eu estou dizendo é o contrário. É que o Estado tem que não atrapalhar a vida de quem gera riqueza e ajudar os mais pobres. Só isso. O resto, se ele não atrapalhar, se ele te der as condições de você prosperar, de você sair, as pessoas não querem mais assistencialismo, as pessoas não querem um SUS melhor, as pessoas não querem uma escola pública um pouquinho melhor, as pessoas não querem um Bolsa Família um pouquinho maior, as pessoas querem prosperar e gerar riqueza, elas querem ter um carro bom, elas querem poder ter o plano de saúde delas se elas quiserem, elas querem poder escola onde elas vão estudar, seja aqui ou no mundo. E é isso que eu tento propor na política, que as pessoas possam de volta a ter o poder delas de poder decidir e prosperar. E não que elas dependam do Estado para tudo. Então, invista em vocês e no futuro de vocês. E obrigado aí por mais uma vez estar aqui. Legal, Léo. Belo recado final. Da minha parte também quero agradecer você que está aqui com a gente até o final. Né? Não esquece de ver se você está inscrito aqui, que é muito importante. Tá? E aperta o botãozinho de curtir para nos ajudar aqui também. Um grande abraço para você. Toda semana um convidado super especial aqui no Irmãos Dias Podcast. Até o próximo episódio, até a próxima semana. Da minha parte, Léo, aqui é sua casa, venha sempre, é muito bom isso, porque assim, não é que é só um deputado igual ele foi, economista, estuda, viaja pra lá, viaja pra cá, tá sempre estudando, isso é muito bom. E turma, continuem aqui, continuem investindo, porque isso vai ser o futuro de vocês. E real por real, vocês vão ver como vai valer a pena no futuro, de verdade, tá bom? E a gente tá aqui pra te ajudar. Um beijo e até o próximo episódio.